Muito bem. Deixa eu trazer essa imagem para cá, porque quando eu for compartilhar a tela, eu compartilho uma tela e fico olhando para outra aqui do lado, fica melhor. Ok, então, boa tarde a todos. Estamos aqui começando o nosso curso, minicurso, né, na nossa segunda semana de matemática do Instituto Federal de Alagoas. O minicurso, acredito que todo mundo está no lugar certo, né? Primeiros passos no R, né? E quem vai ministrar o minicurso é o professor Leon, que é professor do Instituto Federal de Alagoas, junto com o professor Marcos Vital, né? É Vital ou é Isso. Vidal? Vital. Vital, né? Que é professor da UFAL e é um cara bem experiente quando se trata de trabalhar com R, né? Trabalha muito bem isso aí. O Leon fez, acho que algum minicurso com ele, aprendeu algumas coisas, né? E o convite foi feito para que eles pudessem fazer um pouco para a gente, né? Para mostrar um pouquinho para a gente da potencialidade do R, né? É uma ferramenta muito bacana que acredito que futuramente assim, logo em breve, né? Vai ser essencial na vida de todo mundo, né? Vai ter que saber mexer um pouco com isso, porque o mercado de trabalho às vezes exige essas coisas. Então, fique à vontade, Leão, para começar o mini curso e estaremos aqui para qualquer coisa que você precisar, tá? O Tranquilo, Roberto valeu, também é o Alisson. nosso monitor aqui, junto com o William. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, eles estão de olho no chat aí, pode. Tá bom, vamos passando a informação, né? Valeu, exatamente. Muito bem. Como o Marcos disse, esse curso será ministrado por mim, professor Leon, o professor do IFAL Palmeiras dos Índios, e o professor Marcos, da UFAL, que é muito experiente mexendo com R, né? Já trabalha muitos anos com R, já ministra aulas, ele mexe com bioestatística, tá? Depois o Marcos me corrige se eu estiver falando uma besteira. Ele vai vir na aula de quarta-feira para ministrar a segunda parte do curso, vai coroar, né, vai fechar com chave de ouro aqui a aula. E eu fiquei responsável por esses dos primeiros passos, os primeiros, né? Ou seja, fazer a parte aqui inicial junto com vocês. Como eu tinha mencionado antes de iniciar a gravação, que eu estou ministrando a disciplina de estatística já há 2 anos aqui no curso de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica do IFAL, e à medida que eu vou ministrando, eu quero trazer um curso cada vez melhor para os alunos. E aí eu decidi fazer um curso que estava aparecendo nessas propagandas que a gente vê no Instagram, né? Curso via Hotmart. Eu já fiz nessa pandemia aqui 4 cursos, né? Via Hotmart. Vai aparecendo, eu só quero aprender esse negócio. E aí vou aproveitando esse tempo que estamos no trabalho remoto, eu consigo aproveitar um pouquinho mais do tempo e vou estudando um pouco mais. Aí surgiu essa oportunidade de eu fazer esse curso. Vou comentar um pouquinho sobre ele também, o curso do R Expresso, para mexer com R, fazer uma análise de dados. Foi um estudo gigantesco, uma videoteca gigante que o professor tinha produzido. E eu fiz esse curso, e no meio do curso eu descobri que o professor Marcos, na verdade, é o meu vizinho de cima, que eu me mudei recentemente para um apartamento, aqui para um prédio aqui em Maceió. Só que depois, na metade do curso, eu comecei a notar, rapaz, esse professor Marcos, eu acho que ele treina comigo na academia, só que a gente tudo de máscara, né? Vai treinar as coisas de máscara, e depois de um tempo foi que eu descobri que ele é o meu vizinho de cima. Aí foi muito curioso. Depois que terminou o curso, que surgiu essa oportunidade para a gente ministrar aqui no IFAL, eu fiz o convite para ele, ele aceitou e a gente vai ministrar esse curso agora juntos. Eu vou fazer essa primeira parte, dar as primeiras pinceladas aqui no R junto com vocês, e o professor Marcos vem coroar lá no final, na aula de quarta-feira, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu compartilhar essa daqui. Deixa eu abrir aqui, quando vocês estiverem vendo aí. Acredito que todo mundo já está vendo a tela, né? Estou aqui no Google ainda, com um bocado de coisa aqui aberta, mas eu estou Eu estou aqui com o Google aberto e vou começar mostrando logo como é que você faz a instalação do R. Eu não sei se é bom que vocês me dêem um feedback se você já tem instalado o R, se alguém aqui já tem instalado, quem tem, quem não tem instalado o R e o RStudio na máquina, tá? No seu computador. Quem não tiver, eu vou mostrar mais ou menos como é que são os passos. Você pode fazer a instalação agora, que acho que leva uns 10 minutinhos mais ou menos. Ou você pode fazer a instalação depois, assistindo a aula, não tem problema. Mas o importante é vocês acompanharem aqui com a gente. Bom, 2 coisinhas devem ser instaladas para a gente colocar o RStudio para funcionar aqui na nossa máquina. O primeiro é o R, que você vai aqui em R Project, esse aqui, ó, esse sitezinho. Se vocês quiserem, eu posso copiar aqui
no chat. Vou ver se aqui. Apareceu. Pronto. Quando vocês abrem ele aqui, vocês já veem essa informação primeiro. Ó, para download do R, você deve clicar nesse botãozinho aqui, onde tem um download. Vou dar um clique aqui para mostrar para vocês. Eles vão abrir essa nova janela. Nessa nova aba aqui, vão ter diversos servidores para você estar baixando. Você pode baixar por qualquer um desses servidores, em diversos lugares do mundo. Tem no Brasil aqui, tem acho que 5. Você pode escolher um deles para baixar. O que eu aconselho vocês é baixar nesse primeiro aqui que está na nuvem. Geralmente é mais prático de baixar quando ele está aqui na nuvem, tá? Vocês clicam nele, nesse primeiro aqui. E aqui você vai ter algumas opções. Você vai escolher de acordo com o sistema operacional que sua máquina tem. No meu caso aqui é o Windows. Mas você tem outras opções aqui. Você vai se adequar à opção que você tem. Vai escolher e vai clicar. Tá? Eu vou clicar aqui só para ver aqui, passar para a próxima página. Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa aqui. Importante de falar. Não, então eu vou clicar aqui no R. E aí ela aparece aqui informação. Ó. É isto que você quer. É isto que você quer para instalar o R pela primeira vez, né? Vocês podem clicar aqui nessa opção. Instalar o R pela primeira vez. Quando vocês clicam, aí abre mais uma vez outra janela. Vem para essa outra página, na verdade. Aqui ele já está dizendo a versão que a gente está do R, né? Atualmente está na 4.1.1. Aqui eu estou usando é 4.1.0, tá certo? É uma versão anterior a essa que está agora, mas eu não preciso me preocupar com a atualização nesse momento. Depois eu posso comentar um pouquinho quando é que vale a pena atualizar a versão ou não, tá? Quando vocês instalarem, vocês vão baixar um arquivo aqui que é um execute, vocês vão baixar ele e vão executar esse arquivo. Eu posso clicar aqui depois para mostrar. Ele faz a instalação tanto de 32 como de 64 bits. Geralmente, hoje em dia, os computadores são de 64, mas pode ser que você tenha uma máquina um pouquinho mais antiga e ela seja de 32. Não tem problema, se você tiver na dúvida e não souber como descobrir se o seu computador é de 32 ou de 64, não tem problema algum. Vocês podem clicar, baixar o arquivo executável, executá-lo, ele vai instalar as duas versões, e vão aparecer dois ícones na área de trabalho. Você vai escolher aquele que rodar. Tenta abrir o de 64 primeiro. No meu caso aqui, eu só estou com a de 64, que eu já tinha retirado aqui. Depois eu mostro como é que... Um passo a passo. Depois eu posso mandar um vídeo para vocês de um passo a passo da instalação, que eu já gravei também esse passo a passo para ajudar vocês. Quando vocês clicam, eu vou abrir aqui o R purinho. Tá? Quando vocês abrem, é isso aqui. Uma janelinha quase que sem graça. Só tem aqui o console para mexer. Você tem que pedir um script aqui do lado. Pronto, você trabalha basicamente assim. Digitando aqui um script, que é como um bloquinho de notas para a gente. E aqui do lado o console, que vai executar as operações. Né? Aqui a gente consegue fazer as operações matemáticas elementares, por exemplo. 2 mais 3, 3 mais 2. Se você der um enter, ele dá a resposta. Né? 3 mais 2 dá igual a 5. Bom, esse aqui é o R. É o R purinho, purinho, purinho. Mas não é isso que eu vou estar utilizando. Eu vou pegar agora Vou instalar agora, vou mostrar como é que você faz a instalação do RStudio. O que é o RStudio? É uma maneira alternativa de você abrir o R. Quem digita no LaTeX sabe que a gente precisa de maneiras alternativas de abrir o arquivo, de abrir um TeX, né? Por exemplo, eu e Alisson, no começo, a gente usava, Alisson, um que era o Technic Center. Não sei se tu lembra. Que é uma maneira alternativa de abrir o LaTeX. Tu usa ele, né? O Technic Center. Hoje eu uso o Tech Studio, eu acho melhor de mexer. Ele não vai estar aqui na aba principal, mas eu uso hoje o Tech Studio. Eu gosto do Tech Studio porque ele mostra o PDF do lado. Eu fico digitando o arquivo e o PDF está sempre do meu lado, para eu ver como está. Depois que eu compilo, né, eu consigo ver. Aí eu acho mais legal. Já o Technic Center, que o Alisson está dizendo que é selva, a gente digita e tem que estar gerando o PDF para visualizar. Não sei se já atualizaram essa versão. Mas tem outros, tem o TextMaker, Tech Studio, tem vários, tá? Então, são maneiras alternativas de abrir o TeX, tá? Aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o RStudio. Deixa eu ocultar isso aqui. Esse aqui é o RStudio, que é uma maneira alternativa de abrir o R. Em vez de a gente ver aquelas duas abinhas branquinhas que eu mostrei para vocês, deixa eu mostrar aqui de novo. Em vez de abrir dessa forma, a gente consegue instalar um novo programa que vai abrir o R de uma maneira diferente. Uma maneira mais rica, com mais informações. A gente ainda vai melhorar aqui essa visualização que vocês estão vendo.
Esse tema preto eu vou ensinar depois a vocês como é que muda para vocês escolherem um tema que agrade, porque quando vocês instalam pela primeira vez, ele não fica dessa forma, não. Mas deixa eu mostrar como instala antes de continuar. Esse é o R purinho, é fácil a instalação dele, como eu mostrei. Mas eu vou deixar o passo a passo. Me lembrem, tá? Para eu colocar o link aqui do como você pode fazer a instalação do zero. Eu faço a instalação, eu deletei na minha máquina e fiz a instalação do zero, um passo a passo bem detalhado para facilitar a vida de vocês. Aí eu colo já o link. Me lembrem antes de terminar a aula. Mas aí, depois de ter instalado o R, a gente vai para o site RStudio. Vou colocar o link aqui para vocês também no chat. Esse é o link do RStudio. No RStudio aqui vocês vão clicar em download. Vão descer aqui. Não sei se eu estou passando muito rápido. E aqui a gente tem a versão free. Né? É tudo free aqui. Aí você pode baixar aqui diretamente. Quando vocês clicam em download, deixa eu falar um pouquinho dessas outras versões pagas, né? Aqui free, se você é um pesquisador, quer fazer análise de dados, a versão free vai servir para você tranquilamente. Todos os recursos que tem aqui, que você precisar, vão estar nessa versão gratuita, tá bom? Então não se preocupe. Por que tem essas versões pagas? Essas versões são para empresas, tá? Para a gente que é usuário, pesquisador, a gente pode baixar a free, que tem tudo, tá? Agora, se é empresa, aí é outra história. Tem que baixar essas outras versões para a demanda que eles têm. Quando você clica mais uma vez na abinha de download, ele já direciona para o seu sistema operacional, tá? Ele reconhece o sistema operacional que você está usando, diferente do R lá no site do R, aqui ele já reconhece. Ó, você está usando o RStudio, ou você está usando o Windows, essa é a melhor versão para vocês aqui. Ele diz a versão que a gente está, né? 2021, 09, 351. Essa é a versão atual que está. Acho que a minha é um pouquinho antiga, mas eu não pretendo mudar agora, não. As alterações são poucas, depois eu posso comentar um pouquinho como é essa alteração. Então, você pode baixar aqui, instalar na sua máquina, é bem tranquila a instalação, e aí, quando vocês abrem pela primeira vez, vai abrir isso aqui, tá? É mais rico de informações do que abrir o R purinho, né? Comparando mais uma vez aqui, ó, o R purinho, de maneira simples, aqui está o console e aqui está um script que a gente vai digitar algumas coisas. É um bloquinho de notas que vai nos auxiliar. Vou falar disso hoje já. E aqui é o RStudio, né? Ele traz aqui logo o console, essa aba aqui que tá com esse verde aqui, estilo Matrix, ela é como o nosso console, esse aqui, ó, traz as informações, tá vendo? Essa parte inicial. Aqui do lado a gente tem outras abinhas que eu vou estar comentando à medida que o curso for caminhando, porque a gente vai estar usando algumas dessas outras janelas aqui. Essa é Environment, essa aqui vai aparecer alguns dados aqui para a gente, vai aparecer alguns objetos que a gente está definindo, alguns data frames que a gente vai estar trabalhando. E aqui nessa janela de baixo tem várias abinhas. Files, que a gente vai estar olhando para as pastas que eu estou trabalhando e tudo mais. Plots, que são onde os nossos gráficos serão gerados. Quando eu for gerar um histograma, um boxplot, ou um gráfico de dispersão, eles vão aparecer nessa janelinha. Você gera um arquivo e você pode fazer o download dele, fica bem bacaninho. Packages são os pacotes que estão instalados aqui no R. Você consegue fazer a instalação de pacotes adicionais com mais facilidade, eu acho, Alisson, até mesmo do que o LaTeX é prático, na verdade, porque o LaTeX, quando você precisa de uma coisa nova que você coloca lá, uma função que ainda não tem o arquivo baixado, ele automaticamente baixa na internet, né? Quando você está compilando. Ele vai lá e busca, peraí, parou. Vou precisar buscar isso aqui na internet. Mas ele vai fazendo tudo automático, né? Aqui, ele não faz esse processo automático, mas ele está sempre por aqui, por perto. Se você precisar da função, aí você procura aqui algum desses arquivos aqui para fazer o download, você baixa os pacotes, tá bom? É prático, depois, se precisar, eu posso estar mostrando. Pode ter a abinha de pesquisa aqui, a gente consegue fazer também. O help é quando você não sabe usar direito uma função e você pede ajuda. Peraí, me ajuda aí a construir um boxplot. Aí eu vou ensinar como é que chama o help da função, tá? É claro que para chamar o help da função, é um fato curioso, é que você tem que saber o nome da função. Então, o que fica meio estranho, né? Você tem que digitar o nome da função, colocar uma interrogação e o nome da função, ele vai lhe dizer como é que você usa, como é que você escreve os argumentos, como é que você
que argumentos você pode colocar, ele vai ensinando como é que você bota cor diferente, como é que você escreve na horizontal, inclinado, de todo jeito. Ele traz algumas informações básicas aqui. Então, vai aparecer nessa abinha aqui. Essa outra aba aqui, geralmente eu não uso, eu ainda não cheguei a utilizar na minha vida, tá? Então, quando eu precisar dela, dizem que é mais avançado, quando você está mais avançado, mas eu não cheguei nesse nível ainda. Então, quando você abre o RStudio pela primeira vez, ele traz essas informações aqui no console, logo em destaque. Tá bom o tamanho dessa fonte? Vocês querem que eu aumente isso aqui? Ou o tamanho tá legal, dá para enxergar isso aqui? Eu não sei qual a visão que vocês estão tendo aí, mas eu posso qualquer coisa aumentar o tamanho dessa fonte. Eu já aumentei ela aqui achando que essa aqui estaria num tamanho legal, depois vocês me dão um feedback aí. Ele diz aqui algumas versões, ó, você está trabalhando com R na versão 4.1.0. Beleza, Cleiton. Aí, lá no site, quando eu mostrei para vocês, já estava na versão 4.1.1. Então, quando vocês forem seguir o tutorial para instalar, vocês já vão pegar a versão mais nova, 4.1.1. Para essa versão aqui, o que a gente vai fazer, tanto faz nessa versão 4.1.0 como na versão nova. Vai funcionar do mesmo jeito, porque a gente vai trabalhar com coisas mais básicas. Mas se a gente trabalha com ferramentas mais avançadas, pode ser que de uma versão para outra mude. E aí complica um pouco a vida de quem está digitando, de quem tá trabalhando com os dados. Mas pensando nisso, deixa eu até voltar. Agora meu vizinho começou uma obra. Não é o Marcos, que é imediatamente aqui acima de mim, tá? Ele é um pouquinho mais distante. Mas esse vizinho aqui gosta de fazer umas obras de vez em quando. Deixa eu voltar para o site aqui, do R. Ó, aqui no site, lembra que a gente chegou nessa aba para baixar a versão 4.1.1? Aqui embaixo, ó, você pode baixar versões anteriores. Quando eu clico aqui em versões anteriores, ele consegue baixar a atual, né, 4.1, 4.1, mas você pode baixar qualquer uma das anteriores, ó, 4.1.0, 3.5.2. Aí você pode ver todas as versões anteriores até o lançamento até hoje. Por que alguém iria querer baixar uma versão anterior, se já tem algo moderno, né? Geralmente é alguém que criou um script faz tempo, com ferramentas muito pesadas, tá certo? E aí, quando ele vai rodar uma versão nova, ele não reconhece algumas funções, porque já atualizaram essas funções, já se escreve de outro jeito. Geralmente são funções mais avançadas. O basicão que a galera usa vai de uma versão para outra tranquilamente. Mas existem coisas mais específicas que quando atualiza uma versão mudou o estilo, uma forma de colocar o argumento, e aí você não consegue rodar um script. Aí tem duas alternativas. Ou você abre uma versão anterior, ou você abre uma versão anterior. Você pode ter várias versões do R instaladas no seu computador, então você abre a versão anterior e você tem que lembrar se aquele script, e aí eu vou ensinar como é que você consegue lembrar, na verdade, você deixa anotado, né? O seu script foi na versão 3.5.1. Aí quando você for abrir e não estiver rodando na versão nova, você consegue abrir com o R na versão antiga, aí você consegue ter o R na versão antiga instalado. Outra alternativa mais prática é atualizar o seu script, né? Colocar as funções como já estão atualizadas. Mas não se preocupem com isso não vai ser problema para vocês, não é problema para mim com os dados que eu mexo, tá? É preciso avançar mais, mexer muito mais profundamente com funções muito específicas para que isso seja um problema. Então, qualquer versão que você tiver, você vai rodar o que a gente vai criar aqui e a grande maioria das coisas que a gente vai criar. Tudo que a gente vai criar, na verdade, tá bom? Então, só para informar que é possível baixar versões anteriores. Então, quando você abre pela primeira vez, como eu mencionei, ele vai trazer algumas informações aqui, dizendo que o R é um software gratuito e livre, você pode criar funções nele, você pode fazer muita coisa. Enquanto a furadeira agora começou a trabalhar. Olha lá. Quando você abre aqui, a gente consegue fazer as primeiras operações, eu diria, aqui no R. Deixa eu trazer um guiazinho aqui mais ou menos para cá. Aqui é o console do R, tá certo? Foi aberto, eu consigo fazer operações matemáticas simples. Quando eu estou falando aqui, vocês conseguem me ouvir ou atrapalha muito a furadeira que está agora? Se tiver bom, eu vou continuando. Ó, você consegue fazer as operações naturalmente aqui. Operações aritméticas simples, 3 mais 7, que a gente sabe que dá 10. Eu vou dar um Enter aqui. Eu estou trabalhando no console, tá bom? 3 mais 7, vou dar um Enter. O R me dá uma resposta. 3 mais 7 dá 10. Ele dá a resposta aqui embaixo. Tá, aqui é bem básico, a gente está começando, né? Vocês percebem que aqui entre colchete aparece o 1, né? Entre colchete do lado do 10. Eu diria para você não se preocupar com isso agora, mas na frente eu explico o que é que isso significa.
vai sempre aparecer esse número, qualquer operação que eu fizer aqui, né? Deixa eu fazer uma multiplicação. 3, para multiplicar a gente usa esse asteriscozinho, né? E 3 vezes 6. Vou dar um Enter, ele aparece 18. Tá vendo que sempre aparece esse 1 entre colchetes na frente? Ele sempre vai aparecendo nessas operações que a gente vai fazer. Mais na frente, quando chegar o momento certo, eu vou dizer, olha, tá vendo por que aparece 1? Basicamente é porque é o primeiro elemento da resposta, né? Pode ter resposta que tenha mais de um elemento. Pode ser resposta que seja uma lista de informações. Aí ele vai numerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou explicar mais adiante. Bom, então a gente consegue fazer essas primeiras operações aí no R, mais simples e tudo mais. Consegue fazer divisões, eu vou colocar aqui, tá? Já eu vou começar a anotar essas informações para ficar claro para vocês. Deixa eu fazer uma divisão aqui. 21 dividido, não vou fazer uma divisão exata não. 21 dividido por 5. Dou um Enter, dá a resposta 4,2. Tá? Agora, se você dividiu errado, por exemplo, não era 21 dividido por 5, era 21 dividido por 4, que eu queria fazer a divisão. Aí como é que você faz a correção? Vou botar o cursor aqui em cima. Vou tentar apagar o 5. Não consegue apagar. Você não consegue apagar nada que foi digitado aqui antes. Ó. Não consegue corrigir nada do que você fez antes. Você não consegue. Não tem como apagar. Isso é um problema, né? Se você estiver digitando um arquivo, uma análise de dados muito grande, você começar a digitar um arquivo gigantesco. Se você cometer um erro ali, você não consegue consertar. Aí você vai ter que copiar tudo e fazer novamente consertando o erro. A resposta é não. A gente não precisa fazer isso. Felizmente, né? Aqui é o console, é onde ele me dá as respostas. Mas para trabalhar melhor, eu vou trabalhar com um bloco de notas, só que é dentro do R mesmo, é o tal do script. Não, o cara veio agora para a janela aqui, não é possível. Ó, você vem aqui nesse script, nessa abinha aqui que tem o mais, ó, e você tem aqui RScript. Vou abrir ele, ó, vai abrir uma abinha nova, ó. Ele empurrou o console um pouco mais para baixo, dividiu a tela, né? Aí empurrou o console aqui mais para baixo e abriu esse script que, como eu disse, é um bloquinho de notas para a gente. Qual a vantagem de digitar no script? A vantagem de digitar no script, deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Deixa eu fazer aqui as primeiras operações. Por exemplo, 3 mais 8 e eu dou um Enter, não aconteceu nada. Ó. O que é que eu fiz aqui em cima? Vou até descer o console mais para baixo. 3 mais 8, apertei Enter. Ele pulou uma linha só, mas ele não me deu resposta nenhuma aqui embaixo, tá vendo? Ó? Ele não fez a conta 3 mais 8 para mim. Por que isso acontece? Porque isso aqui é só um bloco de notas. Se você quiser que o R faça a conta 3 mais 8, você tem que colocar o cursor no finalzinho da linha, apertar o Ctrl e dar o Enter. O que é que o R faz quando você clica Ctrl Enter aqui no final dessa linha? Basicamente, ele copia a linha, cola no console e dá um Enter para você. Ou seja, ele faz o processo de executar para você. Então, se você der só um Enter, ele pula para a linha de baixo, sem compilar, digamos assim, né? Sem compilar, sem gerar o arquivo para você, sem fazer a conta para você. Mas se você dá um Ctrl Enter, aí ele faz a conta. Ele pega o que está nessa linha do seu bloco de notas, copia aqui embaixo, cola e dá um Ctrl Enter. Copia em cima, né? Cola embaixo e dá um Enter para você. Então ele faz a operação para você. Então, vamos começar a organizar nosso script para vocês, no final, ficarem com o script modelo. Eu vou mandar para vocês esse modelinho para que vocês, quando estiverem instalando o R, vocês possam abrir e observar esse modelo para que vocês vão mais adiante, né? Consigam conquistar o que vocês querem através do R. Porque é o seguinte, a mesma ideia do LaTeX. Quem digita no LaTeX sabe o que eu estou falando. Quando você quer construir uma prova, vou elaborar uma prova para os meus alunos. Eu quero construir a primeira prova da minha vida, vai ser pelo LaTeX. Então, eu quero construir um gráfico. Eu gosto de fazer gráfico no LaTeX. Quero fazer um gráfico aqui de uma função que não é contínua. Eu quero que o aluno estude os limites em alguns pontos, saber se ela é contínua, se não é, para onde vai o limite. Você tem um trabalhão para construir um gráfico pela primeira vez no LaTeX, ou construir sua primeira prova no LaTeX. Quando você constrói, quando você for fazer outro gráfico, você não vai fazer o gráfico do zero. Você já construiu um gráfico uma vez, você já criou uma prova uma vez, você já tem um modelo para aquilo. O que é que a gente faz? O Alisson pode bem dizer isso. A gente pega o modelo anterior, copia, cola, apaga onde a gente não quer, organiza os dados para uma nova prova que a gente está elaborando, ou para o novo gráfico que eu quero construir. Mas eu não vou partir do zero de novo, eu já construí isso uma vez na vida.
Eu vou pegar meu modelo, vou trazer para cá e aí vou adaptar para o que eu estou trabalhando agora. Aqui é a mesma coisa. A gente vai construir um script aqui para dar os primeiros passos, mas o que vocês quiserem fazer que tenha nesse script, você vem aqui, copia, cola para o seu script novo e executa. Você não precisa sair do zero novamente. Então, é sempre importante ter um script salvo, tá? Então, sempre que você for começar um script, é importante trazer algumas informações. Quando você quiser digitar um texto, uma informação no texto aqui no R, você vai colocar um jogo da velha no começo, um hashtag, tá? O hashtag, você pode digitar um texto que o R não vai ler aquilo, não vai fazer conta nenhuma, ele vai entender que aquilo é uma informação, um texto que você está digitando. Estou falando ali para lá porque vocês estão aqui do lado para mim. O R vai ler essas informações, mas ele não vai fazer conta nenhuma. Ele sabe que você digitou um texto ali. Você não quer que aquilo seja lido como uma operação. Então, sempre coloque um hashtag no começo. Então, sempre eu começo um arquivo colocando um título para o arquivo, tá bom? Nesse nosso caso aqui, eu vou colocar meu primeiro script. O nosso primeiro script. Que mais informações eu vou trazer aqui? Vou colocar outro hashtag novamente. Coloque o nome do autor. No de vocês aí, vocês vão digitar o nome de vocês. No meu aqui, eu vou digitar o meu nome. Mais informações importantes aqui. Você pode digitar. Aqui já tá bom como título, né? Primeiros passos no R. Vou colocar assim. Primeiros passos no R. O título dele. Aí, outra informação importante para vocês colocarem aqui. É para você colocar a versão que vocês criaram no seu script. Qual a versão que vocês estão trabalhando? Lembra que eu estou trabalhando com a versão 4.1.0? Eu vou escrever isso aqui. No futuro, isso será útil quando vocês precisarem, tá? Então, vocês colocam script criado na versão... No meu caso, 4.1.0. Vocês têm que olhar a versão de vocês. Ela sempre aparece aqui no console, embaixo, ó, no comecinho. Ó. O meu é 4.1.0, tá bom? Então, script criado na versão 4.1.0. Essa é a versão que eu estou usando, tá bom? Pronto, essa informação é importante porque no futuro, quando for atualizando, as versões forem chegando versões modernas, 5.3, 5 não sei o que lá, 6, e você for rodar um script antigo no ROD, você sabe que você criou ele no 4.1.0. Então, se você baixar a versão 4.1.0, você vai conseguir rodar normal, porque ele foi criado nessa versão, tá? Geralmente, o que a gente vai trabalhar, tá? Geralmente, o que a gente vai trabalhar vai funcionar em todas as versões. É só para quem for se aprofundar muito no estudo da estatística, nas ferramentas que o R faz. Pronto. Aí eu comecei aqui as primeiras operações, eu vou até deixar essas informações aqui anotadas. Vou dar um espaçozinho aqui só para destacar. E aí eu vou dizer que aqui a gente começou as primeiras operações. Tá bom? Começamos a primeira operação. Fizemos 3 mais 8, que para a gente isso aqui é a adição, né? Adição. Como faz a adição? Normal. Coloca o símbolozinho de somar. Opa, desculpa. Coloca o símbolozinho de somar. E aí você executa a adição. Você pode colocar o cursor. Você pode colocar o cursor aqui no final da linha e dar um Ctrl Enter. Olha o que vai acontecer. Deixa eu limpar tudo aqui embaixo. Eu tenho uma vassourinha aqui. Vou limpar para deixar o console limpo. Ó. Ficou limpinho aqui de novo. Cheguei no final do cursor, vou dar um Ctrl Enter. Deixa eu fechar a janela aqui, que acho que vai melhorar um pouquinho. Talvez melhore um pouquinho com a janela fechada. Ó, coloquei o cursor no final, dei um Ctrl Enter e apareceu aqui, ó. 3 mais 8. Hashtag adição, né? Ele não lê isso, mas ele me dá a resposta. 3 mais 8, 11. O restante, depois do hashtag, ele não interpreta pra gente, tá? Ele só faz a conta que você pediu antes. Subtração é a mesma coisa, muito simples. Você vai pegar o valor menos 8 menos 19, por exemplo. Essa aqui é a diferença, né? Deixa eu colocar aqui a... Opa, pulei aqui para o help sem querer. Diferença, né? Dá um Ctrl Enter no final, ele faz a conta, né? 8 menos 19 dá menos 11, tá? Então, ele faz essa operação aqui para a gente. Vem outras operações, né? Como, por exemplo, divisão. A gente já tinha feito antes lá no console, né? 21 dividido por 5 foi a operação que a gente fez. Aí essa barrinha, né? Eu nunca sei como dizer que uma barra é inclinada para um lado ou para o outro. Levemente inclinada para a direita. Vou dizer que é essa barrinha aí, levemente inclinada para a direita. Aí 21 dividido por 5, por exemplo.
que é a divisão, né? Vou anotar essas informações. Divisão. Ctrl Enter. Aí ele faz a divisão, ó. 21 dividido por 5, 4,2. Aí já veio informação aqui importante. O ponto é o separador decimal do R, tá? Não é a vírgula. Você não pode fazer a operação número com vírgula, que a gente está acostumado a escrever aqui no Brasil, na notação brasileira, com a vírgula, né? Então, se você for fazer uma multiplicação, vou fazer uma multiplicação básica logo inicialmente, né? Para deixar salvo. 5 vezes 6. 5 vezes 6 é aqui a multiplicação, né? Então, Ctrl Enter. Qualquer dúvida, vocês podem falando. Eu estou acompanhando aqui com vocês. Tá? Dá 30. Agora, se você quiser fazer uma multiplicação com números com vírgula, você tem que colocar o ponto como separador decimal. Por exemplo, 2,5. Se eu estiver falando rápido, vocês avisam. 2,5 vezes 2, por exemplo. 2,5 vezes 2. Ctrl Enter. Olha a resposta aqui embaixo. 2,5 vezes 2 dá 5. Aí não apareceu a resposta correta. 5. 2,5 vezes 2 dá 5. É assim que a gente faz a multiplicação com o separador decimal. E se você, porventura, colocasse uma vírgula no lugar? Deixa eu dar um espaçozinho, tá? Tô achando que isso aqui tá ficando muito junto. Tá. Deixa eu colocar aqui uma vírgula agora. 2,5 vezes 2. Vocês vão ver que vai acontecer o primeiro erro aqui da gente. Olha para o console aqui embaixo. Quando eu der o Ctrl Enter, vamos ver como ele vai ler essa multiplicação. Ctrl Enter, erro. Ele não consegue fazer essa operação, porque ele não entende o que é uma vírgula no meio de uma conta, de uma multiplicação. Não está fazendo sentido para ele. Ó. Aí ele diz, ó, erro, inesperado, uma vírgula aqui. Onde? Aqui, ó. Dentro desse onde ele cercou aqui com aspas, ó. Eu comecei a ler, ele começa a ler da esquerda para a direita, tá? Quando ele vai fazer uma leitura de uma linha, ele lê da esquerda para a direita. Ele vai fazendo as operações da esquerda para a direita. Aí ele leu 2, quando ele leu vírgula, ele disse, ó, não consigo fazer conta nenhuma mais, que essa vírgula para mim não faz o menor sentido. Então, tem que tomar cuidado que o separador decimal aqui, para o R, o separador decimal é o ponto, tá bom? Então, eu vou deixar essa informação salva. O R usa... Quando eu estou digitando, está cortando meu áudio ou está normal? Porque às vezes fica cortando. O R usa o ponto, vou colocar até assim entre aspas, ó, o ponto como está normal. Separador decimal. Você não pode usar a vírgula, senão vai dar um erro. Então, aqui está correto, né? Aqui está correto. E aqui tem um erro. Aqui aparece um erro. Vou deixar isso anotado porque vocês vão ter esse script e aí, quando vocês forem estudar novamente, precisar mexer no R, eu não quero que vocês assistam essa aula novamente, eu quero que vocês peguem o script e vai dar o máximo de informações para vocês. Então, aqui ocorre um erro. 2 pontos. Vou dizer qual é o erro. Aí eu vou copiar aqui malandramente, copiar essa linha, o erro que vai aparecer é esse. Tá? Essa é a mensagem de erro que aparece. Erro inesperado, em 2, já não consegui ler mais. Ele diz até onde ele conseguiu ler, tá bom? O que mais que a gente vai falar? Deixa eu logo salvar o script e mostrar para vocês como é que faz esse processo de salvar o script. Vocês têm uma abinha aqui de salvar, aquele disquete clássico que a gente já está acostumado. Né? Clica nele aqui. Ele vai dizer o formato, vocês podem escolher esse primeiro aqui, não tem problema, dá um OK. E aí ele pergunta onde é que você quer salvar, eu vou salvar aqui na hora de trabalho, depois eu organizo isso aqui, tem muita coisa aqui na hora de trabalho, tem jogos também. Ó, vou colocar aqui, primeiros passos no R. Passos no R, tá? Vou deixar salvo assim, depois no final eu mando para vocês. Peço para o pessoal compartilhar aí. Então, primeiros passos no R. Eu posso compartilhar aqui no final. Pronto, ele está salvo já. Já aparece aqui o nome, aqui o título certinho, ó, primeiros passos no R. Então, nosso arquivo está salvo. Aqui tem um erro, ele está com uma estrelinha, ele diz, ó, isso aqui tá errado. Vou deixar esse xizinho aqui vermelho, porque tem problemas nessa linha. Mas eu vou deixar esses problemas aí para que fiquem no arquivo para vocês, tá? A gente vai falar agora de objetos e funções que a gente pode estar criando no R, para quais são as suas utilidades, tá? Existem outras operações matemáticas que eu vou estar querendo mostrar para vocês também. Deixa eu dar até um espaço aqui. O tempo voa, né? São 3 horas já. Deixa eu colocar aqui. Outras operações matemáticas. Vou botar assim, o R pode fazer outras
operações matemáticas. E outras operações? Por exemplo, potenciação. A gente não falou dela, né? Potenciação. Tudo aqui é muito básico, né? A gente vai começando com o básico e a ideia é fazer o ABC para poder chegar na parte mais avançada do curso, né? Ó, 2 elevado a 3, por exemplo. 2 elevado a 3. Você vai colocar o 2, você vai digitar um chapéu. Eu já digitei no teclado. Ele não aparece o chapéu quando a gente digita no teclado. Quando eu digitar o próximo número, aí aparece o chapéu junto com o número, né? Ó, vou digitar o 3 agora, vai aparecer o chapéu e o 3, ó. 2 elevado a 3, não é? O chapéu ele não aparece. O chapéu é o acento circunflexo. Aí 2 elevado a 3 é assim que a gente faz a potenciação. 2 elevado a 3. Vou dar um Ctrl Enter e no console lá embaixo ele copiou, colou e deu a resposta. 2 elevado a 3 é 8. É assim que a gente faz a potenciação. Não tem muito mistério aqui na potenciação. Já na radiciação, a gente já vai usar a nossa primeira função. Vou botar assim, raiz enésima, porque eu quero mostrar o caso geral. Enésima de um número. Raiz enésima de um número. Vou começar com a raiz quadrada. Ela é mais simples de ser tirada, de ser feita. Todas, na verdade, é tão simples tudo que não tem nenhum mais simples, eu acho. Mas a raiz quadrada, a gente usa uma função, que é SQRT. Clássica. Abreviação aí para raiz quadrada. SQRT. Vocês vão aprender essa função tanto aqui como no LaTeX, ela é a mesma função. No LaTeX a gente usa barra SQRT. Aqui é direto SQRT. E aí eu digito, eu quero tirar a raiz quadrada de 25, por exemplo. Você pode botar números que não dê exato, aqui vai dar exato. Né? Eu dou o Ctrl Enter, ele faz a raiz quadrada de 5. Isso aqui é a raiz quadrada de 25, que é 5, desculpe. Aqui é a raiz... Opa, como é essa tromba? Raiz quadrada de 25. Ele fez a conta aqui para mim. Você pode estar se perguntando, e se eu quiser tirar uma raiz cúbica? No LaTeX a gente contorna mais fácil isso, né? Barra SQRT, abre um colchete, fecha um colchete e coloca nesse colchete que raiz a gente quer, né? Mas aqui não. Aqui a gente tem a função SQRT, ela não tira raízes que não sejam quadradas. Ela só consegue tirar raiz quadrada. Você pode consultar depois o help da função. Vou mostrar como é que faz isso. Ela não faz. Mas se você quiser, por exemplo, tirar a raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2, né? Então facilitando a nossa vida. Mas você pode fazer assim, ó, 8, e aí converter, né? A gente sabe que a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 8 elevado a 1 sobre 3. A gente converte a raiz em potenciação. Né? A raiz é uma potenciação, né? Se você fizer a manipulação adequada, aqui é um abre e fecha parênteses, tá bom? Ó, abre e fecha parênteses, coloca 1 dividido por 3. O que é que eu estou escrevendo aí? 8 elevado a 1 sobre 3. É a nossa raiz cúbica de 8. Tem que dar 2 aqui essa conta, né? Porque 2 elevado a 3 dá 8. Vou dar um Ctrl Enter e aparece aqui a resposta 2. Ó. Então, a gente contorna raízes enésimas desse jeito, né? A gente pega o número A elevado a 1 sobre N. Aí a gente está tirando a raiz enésima desse número. Muito bem. Aqui, aqui em particular é a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. O que mais que a gente pode falar? Esse aqui é um exemplo, isso aqui é um primeiro exemplo de função. Isso aqui já é uma função que a gente está trabalhando. A gente vai ver outras funções aqui. Mas essa SQRT, abre parênteses, digita-se alguma coisa, isso é o tipo de função que a gente trabalha no R. Vão ter várias funções que a gente vai trabalhar desse jeito. Sempre assim, você digita o nome da função, abre um parênteses, dentro do parênteses você coloca os argumentos que a função precisa. Às vezes é uma variável só, como nesse caso, às vezes são mais variáveis. A gente vai ver exemplos como a função logaritmo, que a gente precisa digitar 2 variáveis, tá? 2 argumentos. Vai precisar digitar o logaritmando e a base, né? Logaritmando e a base. Ok. Aí é outro exemplo de função. Existe a função módulo também, se você quiser pensar, o módulo de um número. Deixa eu botar aqui o módulo. O módulo de um número. A gente, como é que é o módulo mesmo, Deus? Acho que é assim, M maiúsculo, OB. Pronto, ele já reconheceu aqui. Vou dar um enter para ele. O módulo de Z, ele vai tirar o módulo do número. Por exemplo, vou tirar o módulo de menos 27. O módulo de menos 27 a gente sabe que é
27 é o valor absoluto desse número, né? Então vai dar 27. Aí a resposta aparece aqui, ó. Módulo de menos 27 é 27, tá bom? Então aqui é o módulo de um número. A gente pode combinar funções. Por exemplo, combinando funções. Combinando funções. Qualquer dúvida vocês podem ir falando aqui, tá, pessoal? Combinando funções. Combinando funções. Como assim? A gente pode misturar funções raízes com módulos e logaritmos, a gente vai aprender daqui a pouco. A gente pode fazer mesclar essas coisas. Por exemplo, SQRP. Eu vou tirar a raiz quadrada. Olha aqui. Fala, Alisson, pode mandar brasa aí. Essas funções, tipo módulo aí, faz diferença se começar com maiúsculo ou minúsculo? Faz. Essa do módulo em particular faz. Boa pergunta. Era uma observação boa. Se eu Porque o digitar SQRT você começou com minúsculo, né? E o módulo foi maiúsculo, né? Importante. Obrigado aí, a pergunta foi ótima. Se você colocar módulo de menos 27 com M minúsculo, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, ó. Deu um erro, tá vendo? Ele não reconhece essa função. O cara que foi definir, que criou o módulo pela primeira vez, ele definiu com M maiúsculo. Vão ter funções que até mesclam, Arlisson. Mesclam uma letra maiúscula aqui, algumas minúsculas, aí outra maiúscula em outro ponto. Então, a gente tem que digitar como ela foi criada. Aí você pode estar se perguntando, como é que eu vou saber que o módulo é com M minúsculo ou com M maiúsculo? Como é que eu vou saber que o mod é desse jeito, só escrever MOD, tá? E o primeiro M maiúsculo. Aí existem várias formas. Tem como a gente chamar o help da função aqui direto pelo R, só que é complicado, porque o help da função, ele vai ensinar você a usar a função, mas você tem que saber chamá-la logo. Então, para chamar essa função, tem que saber o nome dela. Então, já fica complicado. A melhor maneira é dar um Google, tá? Ou tem uma apostilazinha, eu posso até depois indicar algumas apostilas aqui para o pessoal, para quem quer dar esses primeiros passos e andar um pouquinho até mais, construir gráficos e tudo mais. Eu posso mostrar até a apostila do professor Marcos, eu mostro já já, que está lá no cantinho do R, que é onde ele, um blog que ele conversa sobre o R. Está lá aberto para a gente bater um papo. E aí ele tem uma apostila bacana. Mas a melhor maneira é dar um Google. Você vai lá no Google e digita como colocar a função módulo no R. Aí ela vai lhe avisar, a função módulo é desse jeito. Geralmente é a maneira mais prática. Existem manuais, a gente também pode baixar alguns manuais e apostilas que facilitam. No R, por exemplo, eu não consigo memorizar tudo. No LaTeX, por exemplo, eu não consigo memorizar tudo. Eu uso o LaTeX todos os dias. Tudo que eu uso cotidianamente, eu lembro, né, de cabeça. É assim que digita essa função. É assim que eu crio um gráfico, é assim que eu crio uma equação, é assim que eu quebro uma equação, é assim que eu crio um binômio de Newton, uma matriz. Essas coisas que a gente está usando, uma integral, um limite, a gente consegue lembrar da função, né? Barra lim, a gente cria o limite, né? E a gente vai criando. Essas coisas que a gente está usando, a gente consegue lembrar. A prática deixa que a gente sempre na memória, né? É assim que eu coloco o conjunto vazio aqui no R e tal. A gente já sabe usar porque está cotidiano mexendo com aquilo. E o que eu não mexo, ou eu procuro em um manual, ou eu procuro na internet. Não é a mesma coisa. Ou você vai lá numa apostila que você tem, que você sabe está organizado de um jeito bacana, que você sabe onde procurar, ou então vai lá no Google, coloca, é prático de achar. Então, essa é uma observação importante. A função módulo é com M maiúsculo, né? Então, devemos colocar o M maiúsculo aqui. Vou colocar aqui, ó. Observe. M maiúsculo aqui, né? Deixa eu tirar essa seta aqui. Observe o M maiúsculo aqui na frente, né? Aqui dá erro embaixo. Aqui dá erro, né? Aqui temos um erro. Ô Leon, Então, foi. quando você trabalhar a parte de estatística, moda, mediana, essas coisas, são através de funções, né? Isso. E a função moda, por exemplo, se escreve como? Você A sabe? função moda, ela não existe no R. Tu acredita? Acredito não. A moda, a moda é o quê? É uma coisa que mais acontece, que acontece com mais frequência, né? Isso. No seu conjunto de observações. Você observou lá a altura dos alunos de uma sala e vai supor que, dificilmente também aqui na altura de aluno vai ter moda, dificilmente vai ser a modal, provavelmente, já que é uma variável contínua. Mas vamos pensar em outra, a idade, algum número cheio, né? Qualquer coisa que você está trabalhando com um número cheio, né? Semestre que o aluno está trabalhando, quantos anos ele
ele tem, então, números que forem cheios, que não sejam variáveis contínuas, aí é fácil ter moda. Vão ter números que acontecem com a frequência, se repetem. A moda, a gente cria uma função auxiliar. O R, por algum motivo, ele não tem a moda. Parece que... E até quando a gente começa a trabalhar mais na frente, eu não sei se você já mexe com alguma coisa que precisa usar moda, assim, eu preciso da moda. A moda é importante aqui. Porque, geralmente, a gente precisa da média, né? Você pode mencionar melhor que eu, Alisson. A gente precisa da média, vai precisar dos quartis, vai precisar de desvio padrão, variância. Essa daqui é muito fácil calcular no R. Uma função só a gente resolve tudo. É uma função só. A gente dá um summary e resolve tudo aqui. Ele já dá toda a informação. A gente pode trabalhar nisso daqui a pouquinho. Mas você quer comentar a respeito da moda? Aí a gente não. Eu suspeito que isso deve ser devido a problemas de existência da moda, né? Que a maioria dos problemas traz essa bronca, né? Porque dependendo do seu modelo, pode não ter moda, né? Se é modal, bimodal, né? Trimodal. Bimodal, exatamente. Então isso é bronca, né? Aí eu não sei por que os caras não contornam isso, né? Para aparecer uma mensagem, por exemplo, olha, bimodal, olha, não tem moda. Mas não, bicho, quase nenhum programa faz isso com moda, entendeu? Você já perguntou na ferida, né? Como o R é o cara da estatística, eu digo, ele deve ter resolvido essa porcaria. Mas a gente tem uma funçãozinha, eu tenho essa função aqui. Não, tranquilo. Agora, é aí que a gente entra na parte que o R é aberto, né? E a pergunta era mais também, se existisse, se a moda, eu usava essa simbologia aí, moda, que em geral tem a ver, isso, né? Era mais por isso. Se fosse uma função que existisse, ela seria escrita de outra forma. Sim, ou ela teria o A, moda completo, entendeu? Isso. Mas foi também nesse aspecto, né? Porque é muito parecida, próxima. Isso, é muito parecido mesmo. A gente já imagina que vai ter problemas. Daí alguma coisa vai ter, né? De repente, toca você fogo a minúscula para um e a maiúscula para outra, né? Vão ter Quer dizer que eu estou entendendo alguma coisa, né? Quem digita em LaTeX, isso aqui é moleza, rapaz. Ó, aí esse QRT, vou combinar funções, né? Combinar funções aqui. Por exemplo, esse QRT, que é tirar a raiz quadrada com módulo. Aí eu vou botar aqui o mod, agora eu vou botar o mod de um número negativo, né? A gente pode tirar a raiz quadrada do módulo de um número negativo, em reais, né? Aí você bota aqui, ó. Por exemplo, vou botar um número, 125. Vou deixar para dificultar aqui a vida, a resposta. 11,18 aproximadamente, né? Aqui ele bota 11,18, que é o separador decimal. Aí você pode também fazer isso, combinar uma função com outra. Você fica livre para fazer, né? Você fica livre para criar uma função dentro da outra. Aí, beleza. O que mais que eu queria falar? Então, as funções sempre seguem esse padrão, né? Elas seguem um padrão de... Vai ter a função, vai abrir o parênteses e vai colocar argumentos dentro dela, tá? Existem funções que têm mais de um argumento. Por exemplo, a função logaritmo. Vou colocar aqui uma observação. A função log. Para chamar a função log, é bem simples. Tudo isso que eu estou dizendo é porque eu já conheço as funções, tá? Eu vou dizendo aqui para vocês porque eu já tenho familiaridade de mexer com essas funções. Mas caso você não saiba como fazer, aí é o que eu disse antes. Dá um Google lá para tentar encontrar. Mas outras a gente suspeita. Log é log, tá? Aí quando eu boto log, observe, não sei se dá para visualizar, mas ele abre uma sugestão aqui em amarelo. Apagou agora. Que ele coloca um x, outra coisa, né? Outro número. É para você colocar os argumentos. X, base. X, base. Por exemplo, eu quero calcular o log de 100, vírgula, em que base? Base 10. E depois da vírgula eu coloco a base, tá? Então, esse carinha aqui que eu vou dar um Ctrl Enter agora, vai calcular para mim o log de 100, o log de 100 na base 10. Base 10. Vai calcular o log de 100 na base 10. Vou dar um Ctrl Enter, a gente sabe que a resposta é 2, né? 10 elevado a que número dá 100? 10 elevado a 2. E quando eu der um Ctrl Enter, vai dar um 2 aqui embaixo. Aí. Já tem a informação aqui salva para vocês, né? Então, log de 100 na base 10 dá 2. E ele faz a conta. E se você digitasse sem esse outro argumento, de repente você colocaria assim, ó, log de 100. Se você só digitar assim, sem um segundo argumento. Fala, Alisson. Isso só mostra como faz sentido a linguagem, né? Por exemplo, se o
o número decimal para ele fosse com vírgula, teria problemas aí, né? Já era o primeiro problema, exatamente. Então eu só ia pedir para tu fazer um exemplo depois com o número decimal, para que eles lembrem, né? Do ponto Pronto, e a vírgula. Isso, eu posso fazer o próximo aqui. Bem observado. Exatamente. Se o separador decimal fosse a vírgula, o logaritmo ia ter que usar o outro para separar aqui os argumentos. Ponto e vírgula, barra, qualquer outra coisa. Mas a vírgula aqui separa os argumentos. E aí, senão a gente estaria calculando o log de 100,10, né? Seria um problema. Mas a gente vai calcular aqui isso aqui que o Alisson pediu. Mas, por exemplo, log de 100. Se eu digitar 100 o segundo argumento, sem a base, ele vai interpretar que logaritmo? Será que ele vai interpretar o logaritmo na base 10? Como a gente está trabalhando no ensino médio, será que ele interpreta como logaritmo natural? Que no ensino médio a gente chamaria de ln? Vamos lá. Se der 2, é o log na base 10. Ctrl Enter. Não deu 2. Deu 4,6. Vou arredondar aqui. 4,6. Ou seja, ele calcula o logaritmo da base neperiana, tá? O número é, né? Na base é. Então, ele calcula o log de 100 na base E. Se você não digita o segundo argumento, que é a base, automaticamente ele interpreta que é a base E. 2,7182 aproximadamente, né? O número de Euler, logaritmo neperiano, logaritmo natural, existem várias formas de fazer isso. Como é que eu sei que primeiro vem o logaritmando, que eu quero calcular, o log do x, vírgula, base? Você pode chamar o help da função. Aí eu vou mostrar uma mapinha que aparece aqui para vocês. Ó. Vou colocar uma interrogação. E como eu sei que a função é log, eu coloco o log depois. Aí eu dou um Ctrl Enter aqui. Ó. Peraí, deixa eu chamar ela pelo console direto. Pode chamar por ali também, mas para não ficar no escrito. Não, eu vou deixar aqui no console, é melhor. E depois vocês vão lembrar. Interrogação de novo, log, tá? Vou dar um Ctrl Enter. Olha o que abriu aqui na aba, veio para a aba Help, tá bom? Abriu a função logaritmo. Eu vou expandir ela aqui, tem um jeito de expandir, peraí. Ah, ela expande, mas ela não aumenta a fonte, isso aqui é um problema. Mas eu vou ler aqui para vocês, eu sei que está bem pequenininho, já está pequeno para mim. Mas ele vai dando alguns argumentos, ele vai dizendo como é que você pode usar, ó, você pode calcular assim, log de x, vírgula, e escreva a base depois. Aí ele diz outra maneira, olha que legal, eu não lembrava dessa daqui, ó. Você pode colocar log, o número em seguida, abre parênteses e coloca o logaritmo que você quer calcular. Deixa eu explicar isso de novo. Deixa eu voltar para cá. O que ele disse ali para mim? Ele disse, ó, pode calcular assim também. Log, a gente aprende muito olhando para lá também, ó. Base 10, escrevi o 10 em seguida, depois do log, ó. E aí 100. Ele vai calcular a mesma coisa do de cima aqui, ó. Vai calcular a mesma coisa do log de 100 na base 10. Só que eu escrevi de outro jeito. Log 10, tudo junto, abri parênteses e coloquei o argumento 100 dentro. Ele vai calcular o logaritmo de 100 na base 10. Ó, Ctrl Enter. Deu 2. Não deu erro, porque ele também identifica isso aí. Já que quando eu chamei o help da função aqui do lado, porque ele está pequenininho, eu não consigo aumentar não. Já tentei aumentar isso para mostrar e não consigo, porque ele abre um HTML. Eu só consigo visualizar maior, mas eu não consigo aumentar a fonte. Mas aí, ele abre e dá algumas explicações, ele traz exemplos aqui embaixo, ó, aqui mais embaixo, sempre tem exemplos. Sempre ele termina, no help da função, ele termina mostrando os exemplos. Como é que você faz? Faça assim, teste isso aqui. E são exemplos executáveis. Você pode copiar isso aqui e colar no seu script ou no seu console e executar para ver o que é que ele responde, tá? Então, aqui também calculo o log de 100 na base 10. Deixa eu colocar aqui uma fala. Ah, outra informação importante agora que eu observei, né? Que eu vi o colorido agora. Vocês percebem que as coisas têm cores diferentes aqui, ó? O 8 está um verde claro, o chapéu está um verde mais azulado, eu sou péssimo indicando de identificar cores. Mas aqui está quase um amarelo, um verde clarinho, quase amarelado, né? Tudo vai mudando. Aí, o próprio SQRT, ele mudou, porque ele é uma função. Toda função que a gente digitar vai aparecer com essa cor. Deixa eu mostrar rapidinho aqui uma aba de ferramentas. Aqui em Tools, vou em Ferramentas e vou em Global Options. Aqui tem... Você pode ir em Aparência, uma abazinha aqui chamada Aparência. Observe esse colorido. Esse colorido ajuda a gente a identificar o que a gente está trabalhando. Se é uma operação matemática, se é um texto que está escrito, se é uma função, se é um data frame, se é uma tabela que a gente está trabalhando. Ele vai colorir de forma diferente para que quando a gente bate o olho, a gente sabe o que está procurando. Ah, tem um erro em algum canto. Ou eu preciso achar tal coisa que eu fiz no script, tal tabela.
tal operação. Então, pela cor, você vai identificando pela cor. À medida que você for digitando, você vai se acostumando. As cores têm significados aqui também. Aqui tem vários temas. Ó. Vou abrir aqui o primeiro tema. Você pode clicar e ir observando aqui os temas e escolher aquilo que é mais agradável aos seus olhos. Ó. Esse aqui que é branco. Aqui, ó. Ele vai montando as cores. Sempre o texto tem várias cores, tá vendo? Ó, ó esse aqui como é bonitinho também. Cobalt. Tem vários coloridos. Você vai olhar aquilo que lhe agrada mais. Eu sempre uso esse daqui. Fica o estilo Matrix. Aí você pode mudar, tá? Eu vou cancelar aqui. Você pode estar mudando para aquilo que lhe agrade mais aos seus olhos. Eu gosto desse tom mais escuro, tá? Tema mais escuro. O que mais que a gente pode estar falando? Falando das funções logaritmos. A gente agora pode criar objetos. Tá? Vamos criar objetos. O que é criar objetos? De repente você precisa trabalhar com um dado com muita frequência. Pode ser uma tabela, pode ser um número específico, você pode definir alguns objetos que você vai ter que estar trabalhando com ele muitas vezes. Para não estar repetindo a operação de escrever um objeto, você pode já definir quem é esse objeto. Tá certo? E você definindo quem é esse objeto, você basta chamar ele pelo nome que você definiu. Aí ele faz a operação para você. É claro que o que eu vou fazer aqui é muito simples, mas mais avançado, quando a gente vai criando objetos que são mais difíceis de estar reescrevendo toda hora, é mais fácil definir o objeto e só chamar pelo nome, em vez de estar escrevendo todo aquele processo normalmente. Então, eu vou começar a definir objetos aqui. Definindo um objeto. Vou até separar aqui, já é quase que uma coisa à parte aqui, tá? Definindo objetos. Definindo um objeto. Vamos definir um objeto. Para definir, a gente primeiro começa chamando o nome dele. Vou definir o objeto como IFAL. O que vai ser IFAL para a gente? Vou definir como número, tá? Poderia definir uma matriz, poderia definir várias coisas aqui. Vou definir um número. Observe o que eu fiz. Eu escrevi o nome. Aqui você pode dar espaço ou não. É outra informação importante também. Nas operações que eu estava trabalhando lá em cima, vou subir um pouquinho. Ó. 3 mais 8. Você pode escrever assim, 3 mais 8. Vou copiar e colar embaixo. Ou você pode até dar espaços entre o 3 e o 8. Tanto espaço quanto você acha que é necessário para a sua visão ficar boa. Mas a conta é a mesma. Vou dar um Ctrl Enter, vocês vão ver que vai dar 11 lá embaixo. Ó. 11. Ele faz a operação normal. Pode ter o espaço do tamanho do mundo aqui. Para ele é melhor que nada. Só para a sua visão ficar melhor. Mas para o R, ele ignora. Tá? Para mim, tá tudo junto. Aí, ó, deu 11. Ele faz a operação. Aí, isso aqui que eu estou fazendo aqui embaixo agora. Ó. Eu dei um espacinho só para ficar melhor de enxergar, para não deixar tudo junto assim. Eu dei um espaço. Escrevi o nome do objeto que eu vou querer definir. E falo. Tudo maiúsculo. Observe que é importante também o jeito que você está escrevendo. Depois você vai usar esse objeto. Você vai dizer se vai escrever ele desse jeito ou não. Como a função módulo que o Arles observou lá. Ou, se você quiser, defina com letra minúscula assim. Vai escolher como vai definir. Primeira letra maiúscula, o resto não. Você define do jeito que você quiser. Vou definir assim, tudo minúsculo. IFAL. Vou definir um número aqui para o IFAL. 225. Vou dar um Ctrl Enter. Aí a gente vai usar pela primeira vez essa janela daqui de cima. Ó. Ela vai ficar salvo os objetos para a gente. Vou dar um Ctrl Enter. Aqui embaixo no leitor ele leu IFAL. Isso aqui mas não me entregou nenhuma resposta, porque não tem operação nenhuma. Mas aqui em cima ele armazenou ó, um objeto que é um valor numérico. Ó. IFAL. Para a gente é 225. Tá? E aí você começa a fazer algumas operações com ele. Bota aqui, fazendo operações com o nosso objeto. Por exemplo, que operação vocês querem fazer com o IFAL, que é o número 225 para a gente interpretar? Posso tirar a raiz quadrada, posso multiplicar ele por 2. Vamos começar multiplicando por 2. IFAL vezes 2. Vou dar um Ctrl Enter. O que é que ele vai interpretar? Eu vou multiplicar IFAL por 2. Para a gente não faz o menor sentido. Mas se você não definiu que IFAL é 225, então o R vai interpretar o quê? 225 vezes 2. Vai dar a resposta para você. 450. Olha lá embaixo no console. 450. Deixa eu limpar aqui. Acabei de informação. IFAL vezes 2, 450. Você já salvou aquele objeto lá em cima. Ele é IFAL. Ele vale 225. Ele vezes 2 dá 250. Você pode multiplicar por 2. Você pode tirar a raiz quadrada, ST, RT, ST, RT. Abre e fecha parênteses, né? E coloca IFAL.
Ele vai tirar a raiz quadrada de 225. E 15. Raiz quadrada de 225 é 15. Então, você consegue fazer operações com esses objetos que você... Um objeto que você está definindo, que você está deixando salvo na memória do R. Essa memória aí é uma memória quase de curto prazo. Enquanto você estiver mexendo no R, ela vai estar lá salva. Quando você fechar o R e abrir novamente, você basta gerar de novo aqui o objeto que você está definindo. No script, ele vai aparecer lá de novo e você continua trabalhando, se você quiser, tá bom? É claro que a gente tem outros recursos, criar projetos para ficar mais fácil, mas isso mais adiante. Para o primeiro script aqui, talvez seja muita informação. A gente pode tirar o logaritmo. Vamos fazer o logaritmo com aquela vírgula lá, Alisson, que a gente tinha comentado? Juntando já o objeto aqui, fal. Será que vai dar no juízo? Por exemplo, log. Vou abrir aqui e fechar a chave, ó. Deixa eu fazer logo um antes, eu faço esse depois. Acho que vai misturar muita informação. De fal, vírgula. Aí o problema de ter a vírgula, como o Arlisson disse, ó. Aqui, a gente sabe que o separador decimal é o ponto. Eu vou misturar aqui, ó. 10,3. Aqui vai fazer sentido para ele, né? Log de 225 na base 10,3. Ele consegue me entregar um número, dá 2,32. Aqui ele consegue ler normalmente. Agora, um problema que poderia acontecer é se você colocasse outra vírgula. Ia ficar estranho para ele. Ele não ia saber interpretar. Fal na base 10,3. A gente sabe que aqui vai dar um erro, provavelmente. O argumento está estranho. Esse 3 aqui eu já não entendi mais nada. Depois da vírgula aqui ele já começou a ter caos, né? Ele já não consegue entender, porque tem argumentos demais. A função log, se a gente puxar o help dela, ela vai ver que só tem 2 argumentos. Então, você está digitando 3 argumentos, então tem um argumento aqui que está em excesso. Eu não consigo entender. Então, ele não interpretou a vírgula como um separador decimal. Ele interpretou dizendo, ó, vírgula, vamos colocar o próximo argumento. Mas, espera aí, não tem tanto argumento assim na função log, só são 2. Você está argumentando demais. Aí já dá um erro aqui. Aqui aparece um erro, né? Tem um erro aqui. Aí o erro eu vou copiar e colar aqui para que vocês observem depois. Tá bom? Opa, já fiz besteira aqui. Muito bem, pronto. O que mais? Logaritmos, definir objetos, coisas que eu... uma coisa importante. Aqui. Funções trigonométricas, trabalho também. Integrais, eu tenho que só puxar como... Eu ainda não precisei de nenhuma das duas, mas ele trabalha. Uma boa observação que tem numa apostila que eu li, Alisson, que é o seguinte. Às vezes você pergunta para o professor, o R, você pergunta para mim, o R consegue fazer tal coisa? Aí a resposta que eu vou dizer é sempre sim. O R consegue fazer integral? Sim, o R consegue fazer integral. Eu já vi as contas, inclusive. O R consegue fazer funções trigonométricas? Sim. Consegue fazer também funções trigonométricas. O R consegue definir gráficos, eu quero dividir ele em 4 janelas, colocar um histograma aqui, um gráfico de barras aqui, fazer a divisão. Consegue fazer? Consegue. A pergunta sempre é... Eu devolvo com outra pergunta. Agora é como, né? A gente tem que ir atrás de como ele faz isso. Eu não salvei nenhuma informação ainda de cabeça das funções trigonométricas e nem de integral, mas a gente vai dar um Google e acha essas informações. Só o que... E outras coisas mais complicadas ele consegue fazer. Agora, como ele faz, a gente vai ter que ir atrás disso, tá certo? Fala, Alisson, agora. Pode comentar. A pergunta é mais no sentido do argumento, né? Se ele enxerga como radiano, como graus, que a gente tem esse problema também. Sim, sim, entendi. Mas, assim, como você nunca fez nada com isso, também não precisa se preocupar com isso, não. Se quiser, eu dou um Google aqui, rapidinho. Vou botar aqui para ver se a gente... Funções... Deixa eu ver se eu acho aqui algumas informações, tá? Eu tenho que depois buscar com calma aqui, porque deixa eu só dar um giro aqui. Eu vou achar melhor assim. Ele consegue fazer algumas coisas aqui. A gente tem que parar, eu vou parar para dar uma olhadinha nas funções com calma. Mas até o final, talvez até o finalzinho, se eu der uma observada, eu coloco. Senão a gente pode ver na próxima aula, na quarta. E falar como é que ela utiliza direitinho. Não foi nada ainda que eu tinha precisado, mas é importante a gente mexer com isso. Se vocês estão precisando dessas funções, mexer com trigonometria ainda? Não, pô, eu que sou curioso.
Tem que ser mesmo. Mas eu vou caçar isso aqui. Daqui quarta-feira, talvez eu já traga algumas informações boas para vocês, tá bom? Beleza, funções trigonométricas e integral, né? Como é que a gente argumenta? O que ele faz, ele faz. Eu só depois vou buscar aqui os argumentos. O que mais? Uma informação importante que eu queria destacar agora. Ó. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está definindo objetos no R. Por quê? Se eu esquecer que eu defini um objeto chamado ifal e definir novamente com outro valor numérico, olha o que acontece. Por exemplo, eu vou definir ifal de novo, do mesmo jeito. Eu estou ignorando que uma vez eu defini um objeto chamado ifal. Importante, né? Eu estou colocando o símbolo de menor e um tracinho, né? De menos, o símbolo de menos, né? Menor e o menos. É uma seta apontando para a esquerda. É assim que a gente define o objeto. Eu defini, não argumentei, não expliquei direito, né? Mas, ó, você escreve o nome do objeto, coloca um sinal de menor e um sinal de menos junto. Aí fica tipo uma seta apontando para a esquerda. É assim que a gente define um objeto. Aí, vamos supor que eu defini esse objeto, esqueci que eu defini ele já alguma vez na vida e defino agora como sendo 125. Vou dar um Ctrl Enter e ele não avisou nada. Olha, deixa eu até apagar aqui, ó. Eu vou definir o objeto ifal como 225 aqui de novo. Ele está aqui em cima, ó, 225. E, porventura, eu esqueci que eu defini esse objeto e vou dar um Ctrl Enter aqui no ifal, sendo definido como 125 agora. Observe aqui no console. Fica olhando para cá para ver que mensagem aparece. Ele apareceu nenhuma mensagem. Ele não apareceu cuidado, alerta, você já definiu esse objeto. Ele não aparece nada. Ele simplesmente troca aqui, ó, no objeto, ele mudou. Você não definiu agora, então o que tinha definido antes não vale mais, porque você está mudando agora a função. O ifal agora não é mais 225, é 125. Então, tem que tomar cuidado quando você estiver definindo objetos, para não definir um objeto com o mesmo nome e, sem querer, acabar deletando o primeiro objeto inicial. Então, você tem que nomeá-los de forma diferente. ifal 1, ifal 2, e aí você vai definindo se a coisa tiver um nome muito parecido, tá bom? Então, não defina um objeto com o mesmo nome. Isso pode causar uma tremenda confusão no seu script, tá? Ele simplesmente executa a ordem que está sendo mandada. Tem até uma piada para você descobrir se o cara é bom de linguagem de programação ou não, né? Não sei se você já ouviu a história da esposa que manda o marido comprar leite e ovos, né, no supermercado, que ela está fazendo bolo. Tu já ouviu essa história? Já. Um clássico, né? Para saber se a pessoa entende direito a linguagem de programação, é saber se ele responde corretamente essa pergunta, né, nessa história, né? Conta que o casal, a esposa estava preparando um bolo, né? E aí precisou de leite para completar a receita, né? E aí manda o marido, preciso que você vá no supermercado e compre 1 litro de leite. Aí ele, beleza. Ele saiu de casa, quando ele estava caminhando na rua da casa ainda, ela dá um grito, né? Olha, se tiver ovos, traga 6. Aí ele, beleza, pegou a informação, né? Comprei 1 litro de leite, depois ela completa a informação. Se tiver ovos traga 6. Ele vai para o supermercado, vai logo na aba lá, na seção dos ovos, confere que tem ovos, e aí retorna para casa com as compras que ele julgou que era o que era para trazer, né? E aí a pergunta que eu faço é, o que foi que ele trouxe do supermercado? Se você responder essa pergunta corretamente, é porque você está entendendo a linguagem de programação. O que é que ele traz do supermercado? Linguagem de programação é essa a resposta desse problema, né? Ela faz exatamente o que você manda. Não tem sujeito oculto aqui, né? Isso aqui é importante. Nesse texto aí que é da esposa, ela tem um sujeito oculto, né? Mas aqui a gente tem que dizer, quando a gente executa aqui e fala 125, pronto, acabou. O que era antes sumiu, tá? Não com vergonha, né? Ele volta do supermercado com 6 litros de leite. Porque ela dá ordem. Compre 1 litro de leite. E no meio do caminho ele diz, se tiver ovos, traga 6. O que é que ela queria? Se tiver ovos, traga 6 ovos. Mas ela ocultou o sujeito na fala, né? Então, o que é que ele fez? Compre 1 litro de leite. Se tiver ovos, traga 6. Ele foi na seção de ovos e confirmou. Tem ovos aqui, né? Que é que ele trouxe 6 litros de leite, né? Se tiver ovos, traga 6. Compre leite. Se tiver ovos, traga 6. Aí ele trouxe 6 litros de leite, que executou a tarefa conforme um verdadeiro programador, né? Então, tem que ter muito cuidado aqui com a linguagem de programação. Já o tempo passa. No início da... Sim.
Pronto, aí, pronto, logaritmo, função, já trabalhamos com tudo isso, tá bom? Vamos aproveitar esse finalzinho e vamos ver se a gente consegue trabalhar com alguns dados, que aí acho que fica melhor, né? Pegar um conjunto de dados aqui, alguma informação. Eu acho que fica melhor para finalizar essa aulinha aqui, ó. Trabalhando com um conjunto de dados. O R, ele já tem vários conjuntos de dados no próprio, armazenado na sua própria memória, tá bom? Então, eu vou trabalhar com esse conjunto de dados, mas é claro que você, como pesquisador, você vai querer estar importando dados de uma tabela, né? Para você fazer a média, fazer a mediana, fazer o estudo do desvio, fazer testes estatísticos, você vai precisar dos seus dados que foram coletados, né? Mas o ideal de trabalhar com os dados aqui do R é porque eles já estão organizados de forma correta. Quando você for fazer uma tabela no Excel, no Calc ou numa planilha Google, tanto faz, a gente consegue trazer facinho para virar um data frame aqui no R, é muito fácil. A gente só precisa chamar ela com funçãozinha. Eu posso falar disso ou mais adiante ou na segunda aula, talvez, fique melhor. Mas para evitar, a gente tem que organizar corretamente a nossa tabela, né? Ó, escreve isso aqui nessa coluna, isso nessa. Na primeira coluna você coloca os nomes. Tem que ter uma organização básica. Não adianta escrever muito de forma desorganizada, senão fica difícil, dá mais trabalho organizado do que criar a tabela novamente. Então, o ideal é que, para não ter trabalho, saiba fazer a tabela logo de início corretamente, né? Então, inicialmente, eu vou importar alguns dados aqui que tem no R, tá bom? Então, trabalhando com dados do R. Alguns dados que já tem no R. O R tem vários data frames, que são tabelas já organizadas com várias informações de alguns estudos reais. São estudos reais, na verdade, tá? Para eu descobrir esses data frames, eu vou clicar aqui em data, abrir e fechar um parênteses, tá bom? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Vocês viram que abriu uma nova pastinha aqui, né? Deixa eu abrir ela aqui. Não sei se vai ficar grande ou pequena, deixa eu olhar aqui. Ela não abre, não. Então, era aqui, ó. Esses data frames são vários dados que tem armazenado aqui dentro do R. Tem uma porrada aqui, eu vou rolar um pouquinho a barra. Eles são ordenados em ordem alfabética, até certo ponto, a ordem alfabética vai seguindo corretamente. Aí depois chega um ponto que ele começa a contar de novo de A a Z. É meio desorganizadinho. Ele organiza de A a Z e depois organiza de novo de A a Z. Então, tem vários dados aqui, ó. Tem esse dado aqui que eu já trabalhei, que é o dado íris, que é a respeito de uma coleta de dados de 3 espécies dessa planta íris, que é a íris setosa, versicolo e virgínica, salvo engano, já faz tempo que eu mexi com isso. Setosa, virgínica e versicolo, 3 tipos de plantas da íris, 3 espécies de íris, tá certo? Aí um pesquisador fez um estudo, mediu lá o comprimento da sépola, a largura da sépola, comprimento da pétala, a largura da pétala, e aí ele vai colocando vai estudando como é que está o crescimento dessas pétalas e larguras de pétalas e sépalas para saber qual substância foi melhor, reagiu melhor, né? Esse é um trabalho muito comum aí, morfologia, né? De morfologia. Tem outros dados aqui, tem dados, deixa eu olhar aqui alguns famosos que eu já mexi, alguns conhecidos. Tem os nomes deles aqui do lado. Eu já mexi com esse íris, deixa eu olhar o que mais eu mexi. Eu já mexi com esse MT-Cars, que é dados de consumo de combustível dos motores de automóveis, só que esse trabalho é bem antigo, é de 72 e 73 o ano. Aí ele traz, acho que 35 veículos e o consumo que ele tinha de combustível e vários outros dados também. A gente pode abrir um pouquinho o artigo original, se vocês quiserem. E tem vários outros aqui. Deixa eu olhar um legal para trabalhar. Queriam que mexesse com categorias aqui. Deixa eu olhar, peraí. Esse aqui é massa também de mexer. Pode ser que a gente trabalhe com ele, ó. Tooth Crew, né? Crescimento dos dentes. Meu inglês não é essas coisas todas, né? Mas ele estuda o efeito da vitamina C. Tem aqui uma argumentaçãozinha para dizer o que é que os dados trabalham. Então, o que é que o pesquisador fez aqui? São dados reais. O efeito da vitamina C no crescimento dos dentes em porquinhos da Índia. Vamos abrir isso aqui. Tooth Crews, crescimento dos dentes. Eu não vou falar esse inglês aqui nem a pau. Vamos abrir aqui, ó, data frame, a gente já estudou o que a gente quer, e aí eu vou abrir ele. Vou dar um data de novo, posso colocar ali em cima, mas eu vou deixar aquele ali para consultar as tabelas. Aí eu escrevo aqui o nome, ó. Como era? Aqui ele já aparece, o autocomplementar já ajuda aqui, ó, crescimento dos dentes. Vou dar um Ctrl Enter aqui para a gente ver essa tabela. Olha o que aconteceu. Apareceu aqui em Environment,
abriu aqui uma nova coisa, um data frame aqui. Ele está prometendo que vai usar. Eu abri, né? Eu carreguei aqui o data frame, mas como eu não precisei usar ainda, ele está prometendo que vai usar se eu digitar o comando que vai precisar utilizar. Eu vou digitar um comando que vai precisar utilizá-lo. Deixa eu logo clicar aqui para abrir o que é isso. Ó. Cliquei para abrir, ele vai me mostrar aqui no console. Tem duas formas de ver isso. Aqui no console, ó, eu cliquei nele. E ele traz alguns dados. Ó. Ele traz aqui um dado do comprimento. Eu vou explicar direitinho esse artigo, tá? Traz os dados do comprimento, ó, comprimento dos dentes. Aqui é uma variável qualitativa, que é o tipo de suplemento que ele está usando. Ele usa vitamina C, que é o VC, e aqui é a dose. A dose aqui é 0,5 miligramas por dia. Eles criavam os porquinhos da Índia e davam dois tipos de alimento, de bebida. A vitamina C pura, direto do suco da laranja, para esses porquinhos, e dava também o ácido ascórbico, né, que fala? Aquela pastilhazinha efervescente que a gente compra na farmácia. E aí ele dava essa dosagem também. E queria estudar o tamanho do crescimento, que influência essa pesquisa tinha, a quantidade de bebida e o tipo de bebida tinha na célula responsável pelo crescimento do tamanho dos dentes. Então, eles queriam ver o quanto cresciam os dentes baseado na vitamina que estava sendo dada, se era a vitamina direto do suco da laranja ou da pastilhazinha efervescente, e aí as dosagens, será que elas influenciavam também? Eles davam doses de 0,5 miligramas por dia, 1 miligrama e 2 miligramas. Nessa categoria aqui do meio, tudo que tiver VC é o suco de laranja, vitamina C direto da fonte. E tudo que tivesse OJ aqui, não, é o contrário. OJ é o suco da laranja, que está no inglês. E o VC é a pastilhazinha efervescente, tá? Orange Juice, né? Alguma coisa assim, né? O suco de laranja. E o VC aqui é a pastilha efervescente. Então, ele dava em doses de 0,5, 1,0 e 2 miligramas. 0,5, 1 e 2. Juice. É isso aí mesmo. Só não sei se lê assim. E aí, dava também do suco de laranja, 0,5 por dia, 1 miligrama por dia ou 2. E aí ele tem os crescimentos aqui. A gente pode estudar aqui separadamente, pode estudar tudo junto. Dependendo do nosso estudo, a gente vai querer comparar essas mudanças, né? Será que dá 0,5? O que é que muda? Como é que influencia o crescimento? O que é que está crescendo mais? A partir de que ponto para de crescer e não é necessário dar mais? Chega o ponto em que atingir o máximo, né? Daqui para frente você pode dar o que for, não cresce mais os dentes. Tudo isso pode ser estudado. Aí vamos trabalhar um pouquinho com esses dados. Antes de continuar falando dessa tabela, continuando falando dessa tabela, eu vou dar uma interrogação aqui, que é chamar o help, desses dados. Olha, percebe que eu tenho maiúsculo. Eu escrevi o que aqui em cima? Escrevi uma interrogação e escrevi os dados. Vou dar um Ctrl Enter, vai abrir aqui na aba Help. Deixa eu abrir aqui maior. Vai ficar com aquela letrinha pequena, mas eu vou lendo aqui para vocês. Não se preocupem, não. Olha aqui. Eu dei um help nesse conjunto de dados. E aí ele dá aqui no título logo, o efeito da vitamina C no crescimento dos dentes em porquinhos da Índia. Aí ele traz uma descrição aqui. É responsável, né, esse estudo é responsável pelo crescimento em odontoplastes. Deve ser a célula responsável pelo crescimento do dente. E ele traz a informação aqui depois. Célula responsável pelo crescimento do dente em 60 porquinhos da Índia. Cada animal recebeu uma de 3 doses, níveis de dose de vitamina C, ou 0,5, ou 1, ou 2, e a outra categoria era suco de laranja, nas mesmas doses, 0,5, 1 e 2, tá certo? Ele cita aqui o artigo original, pessoal. Vocês podem acessar o artigo original, tá aqui, o link para você ir para o artigo original, o estudo, tá bom? Que é desse camaradinho aqui, e foi feito em 1947. Nossa senhora, faz um tempinho, não faz? 1947. E aí você pode acessar o artigo, ele foi publicado aqui nesse jornal, você pode acessar direto, ele tem um link para você ir direto para a fonte, tá? Para o arquivo que você está trabalhando. E aí ele mostra que também foi publicado em outros cantos, aí você pode consultar aí com calma. Então, basicamente é isso. Deixa eu voltar para lá, desculpa. Peraí, que agora eu fiz tanta coisa que eu me perdi. Ele traz algumas informações sobre o formato também que você está trabalhando. É um data frame com 60 observações em 3 variáveis, né? As variáveis são o tipo de vitamina, que é uma variável qualitativa, se você vai dar o suco de laranja ou a pastilha,
ele traz... O que é que ele traz mais? Deixa eu olhar para a tabela. Ele traz a dosagem, né? E tem outra informação, o tamanho o comprimento do dente, né? O crescimento. Aqui a gente já pode trabalhar outros conceitos, né? De variáveis qualitativas e quantitativas, né? Contínuas e discretas. Dá para falar muita coisa a respeito desses dados. A variável sobre o crescimento do dente é uma variável contínua, né? O crescimento do dente é algo contínuo, ela vai passando por todas as etapas, né? Você vai medir lá com o instrumento de medida, pode dar qualquer valor. E aí não são valores exatos, né? A gente tem valores quebrados, né? Dizendo a um grosso modo, né? Isso é que é ser discreto aqui, quando a gente está trabalhando com estatística, que os números terminam com vírgula, alguma coisa, né? Isso é bem a grosso modo. A gente tem que ser mais rigoroso quando a gente está definindo coisas discretas e coisas contínuas através de funções e objeções com os números naturais. Mas tudo bem. Se a gente quiser pensar em algo que é discreto, termina com vírgula aqui na estatística. Vamos desse jeito para facilitar nosso estudo. Então, a gente tem a variável crescimento do dente, que é uma variável quantitativa, contínua. Tem a variável sobre o tipo de vitamina que você está dando, é uma variável qualitativa, nominal, né? Você vai estar dando pastilha ou suco de laranja. E tem a variável... A última variável é o quê? A dosagem, né? Uma variável quantitativa discreta, né? Discreta agora porque você só dá meia dose, uma ou duas. Esses valores são discretos, não tem números entre esses intervalos, tá? Tá, vamos voltar para a nossa tabelinha e para o R para a gente mexer com esses dados. Deixa eu minimizar aqui o resto. Mexemos aqui com essa tabelinha, vimos o que é que ele mexe. Você pode até clicar aqui também, ó. No próprio R, ele abre uma tabelinha aqui mais organizada para a gente, ó. Eles têm vai estar bem pequenininho para vocês, né? Mas vai ter o número de 1 até 60, que são 60 porquinhos da Índia. Ele organizou aqui bem bonitinho, ó. Os 30 primeiros vão estar com VC, que é a pastilha, né? O ácido ascórbico. Vão estar com os 30 primeiros, tá vendo? Ó? E ele divide os 10 primeiros, de 10 em 10 ele vai mudando a dosagem. Esses 10 primeiros até o 10, ele tomou 0,5 de dosagem. Aí do 11 até o 20, ele tomou a dosagem 1. Do 21 até o 30, tomou a dosagem 2. Tudo aqui na pastilha, tá? Agora no suco de laranja. Do 31 até o 40, é o suco de laranja com dosagem 0,5. Do 30, até o 30, né? Até o 40, eu falei, né? Até o 40. Do 41 até o 50, é o suco de laranja com a dosagem 1. E do 50 até o 51 até o 60, os últimos 10, suco de laranja com a dosagem 2. E aqui do lado tem os crescimentos, os respectivos crescimentos. Vamos estudar um pouquinho esses crescimentos aqui, né? Isso que a gente quer saber. Primeira coisa, eu quero fazer logo um resumo de tudo. Eu quero média, eu quero valor mínimo, eu quero valor máximo. Eu posso pedir isso separadamente, mas existe uma função que me traz tudo isso, se for de interesse, que é a função summary. Você dá um summary, é uma função, então vai ter que abrir um parênteses e colocar o argumento. O argumento que você vai colocar aqui dentro é direto, vou colocar direto o nome do conjunto de dados. Eu dou um Ctrl Enter, deixa eu limpar aqui o environment. Não, vou limpar, ó, vocês vão ver que vai aparecer aqui embaixo. Ctrl Enter. Olha o que apareceu aqui embaixo. Várias informações separadas pela variável, né? Variável comprimento, valor mínimo, 4,2. Tá? Eu acredito que está em milímetros essa unidade. No próprio artigo, no próprio help aqui, ela não tem dizendo, mas eu suspeito que seja milímetros. Valor mínimo, 4,2. Depois eu posso procurar saber se é milímetro mesmo. Valor máximo, 33,90. É claro que aqui está tudo misturado. Tá meio bruto essa análise, né? Você não vai querer fazer a média de tudo junto, né? De quem tomou suco de laranja, quem tomou pastilha, quem teve dosagens diferentes. Não é isso que a gente quer, né? Mas aqui é uma primeira análise. Valor mínimo, 4,2. Valor máximo, 3,90. Primeiro quartil. Primeiro quartil é um valor numérico que deixa 25% dos seus dados à esquerda e 75% à direita, tá? Então, o valor que tem essa função de deixar 25% dos dados à esquerda dá 13,07. O valor mediano, como o próprio nome sugere, é o valor que está no meio. Se você tiver 60 dados, é o valor que está entre o 30 e o 31. É o valor no meio. A gente pode tirar até com uma média aritmética em alguns casos. Média aritmética, esses dois valores. Mas se for um número ímpar, vai existir o valor do meio. Então, a mediana é o valor que está no meio desses dados. Tem a média, aí a média mesmo, ó, aí ele já diz até a função aqui, ó. A média é main. Você pode clicar, ele não diz a função, na verdade, né?
ele diz como calcula a média, né? Ele diz qual é o valor médio, né? Mas a gente pode calcular só a média, se quiser. Por exemplo, para calcular só a média, a função é min, é com M minúsculo. Aí você coloca. Eu vou dar um Ctrl Enter aqui e observe. Opa, eu errei alguma coisa aqui, só um minuto. Não consigo fazer a média aqui, não. Acho que. Sim. É porque é uma tabela isso aqui, desculpa. Eu tenho que usar algumas funções aqui. Eu vou usar um help, usar o comprimento, aí dá certo aqui. Mas depois eu falo desse cifrão aí. Talvez agora complique um pouquinho a vida. Mas, ó, existe a função média também. Aí a gente usa um cifrão aqui para fazer uma malandragem para poder separar só a coluna que eu quero calcular a média. Né? Eu não poderia calcular a média da tabela completa, né? Isso ficaria estranho. Mas ele calcula a média quando eu separo, pego a tabela e separo somente a coluna que eu quero calcular a média. E assim é o truque que a gente vai usar para conseguir separar por categorias, né? Posso separar por categorias, posso separar por dosagens, posso calcular todo mundo separado, dosagens e tudo mais. Manda para as áreas. Será que ele não consegue calcular por causa da segunda variável? Nesse aqui, quando eu fiz aqui, Sim. é porque ele Porque a não consegue... segunda só é ou suco de laranja ou vitamina C em pastilha, né? Mas se fossem todos os dados, será que ele não calcularia? Ele não calcularia, não, porque Ele... esses dados aqui é uma tabela completa, pô. Aí ele não chega. Pô, você quer calcular Então, a média de uma. o Sim, MATLAB faz isso, entendeu? Desde que sejam também. só números. Aí ele faz média Ah, das colunas. Média só sim, das é. colunas. Porque tem uma Aí, variável aqui que é qualitativa, né? Isso, isso, exatamente. Aí a minha dúvida era essa. Por ser deixa eu qualitativo, fazer de um repente, teste. ele não... Mas só são Eu, doidices da minha cabeça. Vamos que eu é, já... eu acho que faz. Eu acho que ele separa até por categoria, se eu não me É. engano. Se sua tabela for. Só de Ele dados, faz números, isso. né? Ele faz isso. Se for dados, aí ele diz ainda separadinho. Ele faz essa conta. Aí a gente consegue alguns truques de pegar a coluna 1 e a 3, que são as numéricas aqui pra gente. Isso. A gente MATLAB também consegue faz fazer isso. essa coisinha aqui com Isso. algumas funções aqui. A gente consegue, de fato. Aí, como nesse caso, deixa eu até voltar, né, para a média. Como nesse caso tem uma variável, como o Alisson observou, tem uma variável qualitativa, ele não consegue fazer a média. Então, eu vou ter que separar, né? Vou escrever aqui os dados, meu data frame, e aí eu vou... Tem várias maneiras de eu selecionar isso. A mais prática é colocar esse cifrão. Aí ele já aparece, ó. O que é que você quer? Calcular a média de quê? Da dosagem? Do comprimento? No caso aqui, o interessante é o comprimento. Vou colocar ele e dou Ctrl Enter. Aí ele trouxe 18,81 aproximadamente. Mas aqui em cima já tinha, tá vendo? 18,81. Ou seja, o summary ele já dá um resumo geral. E ele não enfrenta esse problema das variáveis qualitativas. Por que ele não enfrenta esse problema, Alisson? Você pode estar se perguntando. Pô, aqui ele não enfrentou. O Summary conseguiu enfrentar o desafio e a média não. É porque no próprio Summary ele está usando a tabela e essa tabela, para ser criada, a gente declara, lá na tabela, a gente declara o que são variáveis qualitativas e o que são variáveis quantitativas. Aí, por isso que é um processo. Trazer uma tabela, quando você vai criar uma tabela no Excel, para trabalhar no R, você de antemão você tem que saber como é que você vai trabalhar no R, conhecer o R, para escrever corretamente para quando trazer para cá, né? Ou seja, eu quero que esses dados sejam numéricos, sejam qualitativos, aí eu vou declarando o que cada coluna é. Fala, Arlisson. Acho que isso já é uma vantagem tanta, né? Uhum. Porque na prática não é bem assim, né? A gente tem essa dificuldade, né? Ter que depois separar ou fazer matrizes separadas para depois fazer análise separada. E aí não, você já tem uma função que cata tudo, já cospe tudo. E sabe o que é mais... Mesmo que eu não tenha pedido, né? Eu não queria a média, por exemplo, só queria a Isso. mediana, mas ele já cuspiu aí. Se eu quiser, Se quiser, tá aí, né? exatamente. Já tá aí. E outra coisa interessante, quando você estiver fazendo a tabela, você não precisa estar bem organizado como a dele. Por exemplo, ele separou as 30 primeiras como ácido ascórbico, né, a pastilhazinha, aí colocou aqui esse carinha aqui, todos os 10 primeiros tomou de 0,5. Não precisa ser organizado desse jeito. Pode estar tudo misturado. Esse primeiro tomou 0,5, esse aqui tomou 1. O importante, a organização principal é na coluna da tabela, na parte superior, declarar o que é, se é numérico, se não é, dizer se conseguiu coletar o dado ou não, porque às vezes você não consegue coletar um dado, você tem que colocar um NA ali que você não conseguiu coletar. Mas por mais desorganizado que esteja da parte de baixo da tabela, eu consigo organizar ela e fazer a média. Tipo, eu quero a média só de quem tem 0,5. Ele calcula todo mundo quem tem 0,5. E mesmo que pode estar desorganizado, eu quero a média de quem tomou suco de laranja e tem 1 miligrama por dia, ele consegue separar isso. A gente consegue fazer toda essa separação. Só escrever a função correta, tá? Mas é bem simplesinho, isso não é nada de outro mundo. Então a gente consegue fazer isso.
a média aqui, de uma vez só, a gente calcula numa porrada só os valores mínimos, máximos, quartis, médias, mediana, eles vão dar moda aqui, tá? A moda a gente não tem essa função, tem que criar uma função à parte, tá bom? O que seria interessante fazer aqui? Calcular a média para quem tomou suco de laranja e quem tomou a pastilha, a gente pode fazer tudo isso. Qual o problema aí que você acha que seria legal? Separar por tipo de suco de laranja, separar por dosagem, o que, é que você acha, Alisson? Separa exatamente pelo suco de laranja primeiro. Tá, primeiro eu vou começar separando, então, quem tomou suco de laranja e quem tomou a pastilha, né? Mas eles têm dosagem diferente, o que pode... Tá. Ah, é o link, né? A pessoa tá falando do link. Tá. A gente pode fazer todo esse tipo de separação, tá bom? Para isso, a gente tem que conseguir... A gente vai usar uma funçãozinha aqui adicional, deixa eu voltar para o meu script, tá? Que é uma função da família taApply. Aí aqui a gente entra no mundo de funções, tá? Eu vou escrever ela, a gente pode, mais à frente, conversar a respeito do que essa função consegue fazer, tá? Ela tem 3 argumentos aqui principais a serem colocados, tá? Como ele já, no próprio autocompletar aqui, ele já me ajudou escrevendo, tá? Então, eu quero estudar o comportamento do crescimento dos dentes, o comprimento dos dentes, tá certo? Quero estudar o comportamento desse crescimento dos dentes em relação aos suplementos, né? Esse que a gente quer separar, né, Alisson? Suco de laranja que tomou vitamina, a princípio. Vamos separar desse jeito, depois a gente cria novos probleminhas aqui. Eu vou ter que copiar aqui, você não vai me ajudar. G maiúsculo, né? Tomar cuidado aqui para não errar nenhum argumento, porque senão ele não complementa aqui direito para mim. Aqui eu coloco um cifrão e coloco o que eu quero. E Leon, ok? Olha se eu tô... Não, até aqui tá correto, tá bom? Depois, eu vou colocar de novo o mesmo nome da função. Deixa eu copiar daqui de cima para não ter erro. Aí vou colocar cifrão. Cifrão. E vou querer separar por suplementos. Será que eu errei essa função aqui que não me ajudou? Tá certo. Pronto, aí eu estou separando aqui pelos suplementos, que é o suco de laranja, que é a variável qualitativa, né? Estou pedindo para separar pelos suplementos. E mais do que isso, o que é que eu quero calcular, separando por categorias? Quero calcular a média. Vamos começar calculando a média. Aí a média é minha. Será que vai rodar isso aqui, se vai dar algum erro? Deu certo, pronto. Rodou aqui embaixo. Aí ele trouxe aqui para mim. Eu utilizei uma função que tem 3 argumentos, essa taApply, que é a melhor maneira da gente conseguir separar isso aqui. Pedir o crescimento dos dentes para ele olhar para a tabela e a primeira coluna, né? A coluna do comprimento. Não disse que é a primeira coluna, a coluna do comprimento. E o que é que você quer dela? Dela, eu quero que você separe por categorias. Quem tomou suco de laranja e quem tomou a pastilha. E o que é que você quer com esses dados separados? Calcule a média para mim. Aí o que é que ele fez aqui embaixo? Ele diz, ó, a média de quem tomou suco de laranja do crescimento dos dentes é 20,66. E quem tomou o ácido, a pastilha, 16,96. Tá certo? E aí eu consegui separar. Você... eu acho que ele está falando do link, né? Ou é a função que está trabalhando aqui? O Robson está escrevendo aí. Eu não sei se é do link ou da função aqui que ele está copiando ao mesmo tempo. É o link, né? Pronto. Pronto, eu consigo separar desse jeito. Mas ainda assim está incompleto, né, o nosso estudo, né? Talvez eu queira separar, calcular a média também para as dosagens, né, Alisson? Eu quero saber quem tomou 0,5 e suco de laranja, qual foi o crescimento? Quem tomou 0,5 e pastilha do ácidozinho, qual foi o crescimento? Eu quero comparar aí o que é que cresce mais. Quem tomou 1 miligrama por dia com suco de laranja, quem tomou 1 miligrama por dia com ácido. Eu quero fazer toda essa separação. Eu consigo fazer isso também. Deixa eu criar aqui uma função. Essa eu vou ter que dividir em várias etapas, tá? Vai funcionar da seguinte maneira. Eu escrevo a média, quero calcular a média, tá certo? E aí eu escrevo aqui, primeiro, os dados. Vou escrever os argumentos, tá? Primeiro os dados. Depois desses dados, eu vou querer estudar o comprimento dele. Eu vou botar um cifrão para separar pelo comprimento, tá bom? Desse cifrão, eu vou abrir agora um colchete. A gente começa uma cadeia aqui de informações, tá certo? Desse colchete, eu vou dizer o seguinte. Ó, eu quero separar quem tomou suco de laranja e tomou dosagem de 0,5. Aí eu vou separar agora dentro desse argumento que está dentro do colchete,
Tá? Dentro desse argumento, eu vou dizer, separe somente esse item e esse item. Por exemplo, olha aqui como é que faz. Tooth, vou separar de novo na tabela, vou dar de novo um cifrão, e dentro desse cara, não, eu boto igual, se eu não me engano aqui, peraí, deixa eu ver como é que eu faço. Eu boto um cifrão, aí dentro dessa aba de comprimento, eu quero olhar para os suplementos, né? Suco de laranja e a pastilha. Dentro desse suplemento, eu quero que você selecione primeiro, que você me selecione o suco de laranja. Aí eu boto um igual para ele selecionar somente uma das variáveis qualitativas, das categorias que estão ali. Nesse caso, suco de laranja, que, se eu não me engano, na tabelinha é OG. Deixa eu confirmar para não. OJ. Deixa eu confirmar aqui na tabela. VC, OJ, né? É. Aí, separa o suco de laranja. Ah, esse argumento tem que estar entre aspas. Outra informação importante. Quando eu vou escrever a variável qualitativa, tem que dizer entre aspas, para ele enxergar, tá certo? Quando eu vou declarar, né, eu quero que você selecione somente o suco de laranja, eu sempre declaro aí entre aspas. E aí eu uso esse comercial, tá? Esse izinho que tinha na loja da C&A, né? A gente chama de I, né? Esse I comercial. Porque, além de separar esse, eu quero também que você olhe para dosagem 0,5 para começar. Aí você, de novo, escreve a mesma coisa. Crescimento dos dentes aí. Separa, mais uma vez, o crescimento dos dentes. Agora você quer olhar para a dosagem. E nessa dosagem, de novo, igual, nessa dosagem, você coloca que dosagem você quer selecionar. Nesse caso, eu quero separar 0,5. Lembre-se que o vírgula é ponto, né? Entre aspas aqui também. Eu vou confirmar se é entre aspas a parte numérica. Acho que é entre aspas também. Então, o que eu fiz aqui? Calculei a média. Estou olhando para o... Eu estou querendo estudar o comprimento dos dentes. Mas, como é que eu quero estudar esse comprimento dos dentes? Eu quero comparar a variável qualitativa suco de laranja e 0,5. Separe para mim essa categoria para eu olhar qual o valor que deu. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. Deixa eu olhar se vai dar algum erro. Deu certo. Graças a Deus, hein? Deu certo aqui esse carinha. Aí eu vou copiar e colar para não dar erro. Vou Ctrl-C e Ctrl-V. Vou copiar e colar e vou mudando a dosagem. 0,5, 1 e 2. Existem outras formas de calcular, talvez mais prático, mas vai precisar de outras funções. Eu vou dar uma limpada aqui. Deixa eu limpar o histórico para não misturar com todas as informações antes. Ó, Ctrl Enter na primeira, Ctrl Enter na segunda, Ctrl Enter na terceira. O que é que ele fez? Suco de laranja. Quem tomou 0,5 cresceu 13,23 milímetros. Eu acho que é milímetros. Depois, vamos só falar a unidade. Eu não sei ao certo se é milímetros, porque nos dados ele não diz. Quem tomou dosagem de 1 miligrama por dia cresceu 22 milímetros. Milímetros não é a unidade do crescimento, né? 1 miligrama por dia é aqui a unidade que ele declara que está usando aqui, tá? Deixa eu confirmar aqui para não estar falando besteira. Deixa eu só olhar aqui. Miligrama por dia, tá? Então, a única unidade que eu tenho declarada é o miligrama por dia, tá? Que é a dosagem. Então, ele tomou aqui 0,5 miligramas por dia. Suco de laranja. Quem tomou suco de laranja e 0,25 miligramas por dia, cresceu 13,23. Eu não sei qual é essa unidade, tá? Quem tomou 1 miligrama por dia suco de laranja, cresceu 22,7. E quem tomou 2 miligramas por dia de suco de laranja, cresceu os dentinhos 26,06. Agora tá melhor. Acho que eu estava me atrapalhando em algumas unidades aí. Depois vocês me corrigem. Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa para pastilha. VC, parece, né? Maiúsculas duas. Então, o ácido lá. VC. Vou dar um Ctrl Enter em todos aqui para a gente comparar. Aí eu já consigo fazer algumas comparações, tá? Ó, comparações aqui. Com suco de laranja 0,5 cresceu 13,23. Quando você compara com pastilha, com ácido, cresceu 7,98. Crescimento médio, tá? Aqui, 22,7, 1 miligrama de suco de laranja. Com 1 miligrama de ácido, cresceu 16,77. Parece que está sempre abaixo, né? E com, desculpa, falta a última, né? Com 2 miligramas por dia de suco de laranja, cresce 26,6. E de ácido é a primeira vez que ele supera, pelo menos em média, né? 26,14. É claro que a gente está trabalhando com médias aqui. A gente não pode concluir muita coisa a respeito da média
quando vocês estiverem estudando estatística, vocês vão ver que a média é um bicho traiçoeiro, porque ela se influencia muito com valores discrepantes. Então, a gente não pode concluir os nossos dados, nossas pesquisas, olhando só para a média, né? Tem muitas coisas que a gente pode estudar, vai ter que estudar para poder fazer uma conclusão correta. A gente não sabe como é a dispersão dos dados, tem que olhar como é que os dados se comportam em torno da média. E aí tem várias variáveis que a gente pode estar estudando, vocês devem conhecer, ou se não conheceram, vão conhecer aí no curso de estatística, que são variáveis que estudam o quanto os dados estão dispersos em torno de um valor médio, né? Tem várias unidades de medida, desvio médio, variância, que é uma unidade que mede o desvio em relação à média. A variância tem só um probleminha, porque ela é uma unidade ao quadrado, né? Então, a interpretação geralmente é um pouco difícil, mas aí a gente tem um desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, que traz os dados de volta para a unidade que a gente está trabalhando. Então, no desvio padrão já dá para... O desvio padrão é sempre em relação à média, né? Me deu um valor médio e eu digo desvio padrão, por onde a porcentagem maior dos seus dados estarem, né? O desvio padrão, ele me dá uma margem para mais e para menos em relação ao valor médio, né? O quanto seus dados podem desviar para mais ou para menos, tá bom? E aí tem muita coisa para se estudar de estatística e de dados que podem ser coletados, muitos trabalhos, a gente pode até pensar, né, Alisson, no futuro e desenvolver aí alguns trabalhos até de iniciação científica para a gente coletar dados no campo mesmo. É coisa que eu ainda estou me aperfeiçoando, né, estudando cada vez mais para que a gente faça no futuro algo assim, né? De repente algum projetinho onde a gente precisa coletar dados no campo mesmo, fazer essa seleção correta, é importante fazer toda a seleção correta, como tirar a amostragem, né? Toda aquela coisa elementar que a gente vê na estatística lá no comecinho, que na hora de uma pesquisa mesmo é a hora mais importante desses dados, né? Como coletar os dados, como fazer a seleção da amostra, né? E não ser influenciado por nada, né? Para que seus dados sejam o mais fiéis possíveis e no final ter um resultado que chegue próximo da realidade, né? Basicamente é isso para essa primeira aula. Se tiver alguma dúvida, Alisson, manda aí agora. E aí, perguntem logo as dúvidas, qualquer coisa a gente vai desdobrando aqui um pouco mais. Não, tá de boa. Para mim tá de boa. Só se alguém tiver mais alguma pergunta. Certo. Bom, tem muita coisa para explorar. Isso aqui é só... as primeiras aulas, os primeiros passos do R de fato, porque a gente explora muito mais. A gente está olhando, claro, estudando os dados a respeito somente de números, mas essas coisas têm comportamentos gráficos, né? E depois, quando a gente trabalha com mais variáveis, a gente pode ver se essas variáveis têm correlação. Será que uma coisa influencia na outra? E aí a gente tem gráficos de dispersão e comportamentos, olhando para os gráficos de dispersão, que vão influenciar na nossa resposta. Será que tem correlação ou não, né? E é claro, existem contas para se calcular, né? O quanto essa correlação de fato existe ou não, né? Tem medidas de correlação a respeito disso. A gente consegue fazer contas. Mas os gráficos, no geral, nos ajudam muito a dizer se esses dados estão correlacionados ou não. Será que uma variável está influenciando na outra? Isso acontece quando o nosso estudo tem várias variáveis, né? Então, é um mundo aqui para ser explorado. E esse é Então, estamos dando aqui os primeiros passos, né? Tem muito a ser estudado. E para quem cria gosto por isso, olha, tem campo para a gente trabalhar. Quando for na aula da próxima quarta-feira, aí vai vir o professor Marcos para dar uma palavrinha com vocês. Olha, vale a pena demais vocês estarem presentes nessa aula, porque ele tem uma experiência gigantesca trabalhando com pesquisas mesmo. Você pode consultar até no lado dele as últimas pesquisas que ele tem trabalhado. Basicamente, ele faz muita coleta de dados, né? E levantamento, e fazer o estudo, e estudar correlações, e fazer testes estatísticos, que é outra ferramenta extremamente útil aqui, fazer testes estatísticos, T-Student e vários outros testes que são importantes aqui na estatística. Beleza? Excelente, boy. Eu vou reenviar o e-mail para a galera que não veio, né, para comparecer na segunda parte, para ver se consegue ainda pegar alguma coisa, né? Mas essa primeira parte, se eles assistirem depois, não tem problema, é bem tranquilo, não vejo problema nenhum, não. É o ABC, né? Se a gente Isso, começa pelo ABC, a gente vai longe, né, Alisson? Isso. Me dê o ABC da coisa que eu mostro. Vocês querem dar uma olhada
na instalação com calma, tem um link aqui se vocês quiserem. Posta aí, o passo a passo que você falou, Eu né? vou postar aqui para vocês, que eu estou achando. Opa, peraí que eu fiquei aqui com o som aqui ligado. Deixa eu só achar esse vídeo aqui que está perdido em algum lugar aqui no mundo. Pronto, eu posto o vídeo aqui, porque quem quiser fazer a instalação, e o Alisson depois vai compartilhar até essa peraí, vai compartilhar essa aula de hoje, né, Alisson, que está gravado, vai ficar Isso, pessoal, né? vai ficar gravado, vai ficar guardado. Pronto, aqui tem a instalação mais atualizada que eu fiz aí do R, é basicamente aquilo que eu disse, só que eu deleto na minha máquina e faço a instalação do zero. Vamos instalar tudo, do começo aqui, todos os passos que vão passar. Aí quem tiver dificuldade para instalar, dá uma olhada por esse caminho. Seria interessante assistir esses primeiros passos, quem puder depois quiser rever, fazer até o script depois de instalar. É importante vocês também colocarem a mão na massa, porque na quarta-feira vai ser bacana também a aula. Importante para vocês, de repente a gente construir algum gráfico, ou eu vou ver o que é que o Marcos vai fazer, mas com certeza ele vai preparar algo muito bom para vocês. Certo? Beleza, Roberto? Ah, que massa! Massa. Quando eu estava assistindo o curso, eu fazia assim também, Roberto. Era assistindo a aula e testando já fazendo, executando e criando os scripts para ver da coisa funcionar, porque se aparecer algum erro, a gente já tira a dúvida logo. Como é isso aqui? Peraí, tá dando um erro aqui. Se você errar uma letrinha aqui, um tamanho, como a gente viu, já pode dar um erro que complica bastante a nossa vida. Tá? Que bom que foi seguindo. Agradeço aí, então, a presença de todos, né? Beleza, então, Leão. Valeu aí, obrigado pelo tempinho aí com a galera. E quarta-feira, a partir das 2h, a gente continua. Beleza, pessoal. Valeu aí.